Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um podcast de Propósito e Prosperidade, onde você vai aprender aqui sobre assuntos muito relevantes para a sua vida empresarial, para a sua vida financeira, para a sua vida familiar e para o fortalecimento da sua fé. Propósitos esses que nós consideramos muito importantes. Então, se você quer aprender sobre isso, aqui você vai encontrar os melhores conteúdos. E lembrando que nós estamos sob o apoio de assessoria, tecnologia e gestão empresarial, uma empresa completa que vai alicerçar o seu negócio na área de gestão, na área de tecnologia e na área de marketing, deixando que você simplesmente faça o que você precisa fazer e não perca tempo nesses aspectos. Então, a assessoria entrega isso aí para você crescer seu negócio e para você ter lucro e liberdade. Hoje eu estou aqui com uma convidada muito especial, uma pessoa que eu conheço há muito tempo e para mim está sendo um prazer ter aqui Alcione Mendonça. Seja bem-vinda ao podcast Propósito e Prosperidade. Obrigada, Ronan. Para mim é um prazer também estar aqui. Alcione, você é conhecida, né, bastante conhecida na cidade, né? Recentemente teve aí uma experiência aí política, né? Todo mundo, quem não conhecia, passou a conhecer. Mas nós começamos aqui sempre voltando lá no início. Quem é a Alcione, né? Da onde você saiu? Não, da onde você saiu a gente já sabe, né? Aonde que você nasceu? Aonde que você nasceu? Como é que foi a sua infância? Conta um pouco para nós sobre a sua história. Bom, primeiramente, eu aprendi sobre identidade, então eu sou Alcione, imagem e semelhança de Deus, filha do Deus vivo, Amém. né? E sou uma pessoa que estou sempre buscando evoluir de caráter, né? E eu sou aqui de Pedra Preta mesmo, Ronan. Eu sou meu pai é de São Paulo e a minha mãe é daqui mesmo de Pedra Preta, né? Sou filha da conhecida Dina e meu pai, o pessoal o conhece por Passo Magro, que as pessoas falam, né? Meu pai foi um servidor da prefeitura, aposentado já, e minha mãe foi servidora do administrativo durante muito tempo do posto locomotiva. E também aposentada já, né? Sou casada já há 23 anos e tenho duas filhas, Vitória, de 16, e Ana Carolina, de 12. E é isso, sou moradora de Pedra Preta, entusiasmada pela minha cidade, gosto demais daqui, tive a oportunidade de ir para fora, mas quis voltar, quis ficar aqui, porque eu gosto da minha cidade e há 18 anos eu estou na segurança pública, mas já há 26 anos eu estou servidora pública, né? Ótimo. Vamos explorar um pouco esse assunto, né? Porque algumas pessoas gostam dessa área, né? De ser servidor público, dos concursos. Aí você, por 26 anos, aí tem bastante experiência para trazer para nós nesse sentido. Porque assim, quando eu era mais jovem, os meus pais, eles tinham uma preocupação muito grande, assim, para mim estudar, né? Porque assim, meus pais não têm ensino superior, né? Se bem que, né, os velhos é inteligente que os jovens de hoje não conseguem fazer o que eles É fazem. verdade. Você já teve essa experiência? Sim, Você aham. vai conversar com as pessoas e sabe das coisas, né? Assim, de coisas básicas mesmo, matemática, química, física, Aham. né? Que os jovens de hoje não sabem, né? E meu pai estudou, por exemplo, até a sétima série. Né? Minha mãe acho que estudou até a quarta série, se eu não me engano. E ele sabe dessas coisas. Então tinha essa preocupação, né? Não, vocês precisam estudar, né? Tanto eu quanto as minhas irmãs. E nós fomos por esse caminho, né? E eu escolhi contabilidade por escolher mesmo, que era a única que eu dava conta de pagar. E depois acabou que eu me apaixonei por essa área, gosto demais. E na sua história, como é que foi? Você também vem de uma origem mais simples? E aí seus pais também queriam que você estudasse? Ou foi uma coisa sua? Como é que foi esse negócio? É, também existia isso, né? Foi engraçado porque foi assim, meus pais são separados desde quando eu tinha 3 anos de idade, né. Só que meu pai minha mãe foi doméstica durante muito tempo, meu pai sempre operador de máquina, e ele, entrou no concurso público, mas ele sempre falava assim: "Tem que estudar para ter um bom trabalho", era assim que eles falavam, né. E de fato eu fui a primeira da minha família a alcançar um curso superior.
Só que na minha época, quando eu estudava, era aquele curso técnico de contabilidade, o ensino médio que tinha, né? E eu tentei fazer a contabilidade, tentei fazer, foi o meu primeiro vestibular, mas eu levei bomba, porque geralmente quem fazia o ensino médio naquela época, e como a gente estava num curso técnico, a gente não tinha um preparo para fazer o vestibular. E pagar uma faculdade era um absurdo. Então eu levei 4 anos, e era uma vez por ano só que dava para eu fazer vestibular, que naquela época não tinha Enem. Eu terminei meu ensino médio no ano de 97. E aí eu tentei uma vez, aí no outro ano já falei, não, eu vou tentar uma faculdade de licenciatura que vai ser mais fácil. E fui para a UFMT na época, né? Eu sei que foram 4 anos. No quarto vestibular que eu consegui entrar na faculdade de letras. Não era, eu falei, eu vou ser professora, que seria mais fácil, porque meus pais falavam assim, estuda, tem que estudar. Então eu via que era um lugar que eu poderia melhorar, né? E os professores já falavam, né? Não, tem que fazer concurso para conseguir, que é mais fácil. Então, assim, eu saí do ensino médio e comecei já a fazer concurso. Levei bomba nos 2 primeiros e passei no terceiro, que foi no município de Pedra Preta. Então, eu assumi o cargo de auxiliar administrativo na prefeitura da Pedra Preta com 20 anos de idade. E aí, quando eu consegui entrar na faculdade, foi 1 ano, 2 anos depois, uma coisa assim. E aí, quando eu comecei a faculdade, foi faculdade de letras, aí que foi abrindo, porque me parece que até então eu era um analfabeto funcional. A impressão que eu tinha era essa, porque eu não conseguia compreender. Mas quando eu terminei o ensino médio, eu voltei a estudar o ensino médio, que era o curso propedêutico que eles falavam na época, né? Que é o que tem até hoje. E eu tive excelentes professores. E um professor que me ensinava assim, a ser organizado, eu aprendi muito de matemática, foi o professor Luiz André, que hoje ele só está na Câmara, né? Que também é advogado, né? Então, assim, existem pessoas aqui na Pedra Preta que me inspiraram muito, que me incentivaram. O finado João Polatti me incentivava demais a estudar, a buscar. O José Luiz Bárbara Filho também, que também já é falecido, são professores assim que eu guardo na memória, pessoas que me impulsionaram, mas era só através do estudo. Então, eu entendi que era isso. E durante a minha juventude, um período que as pessoas estavam em festa, eu estava estudando. Porque naquela época eu falava, não, preciso de ter um concurso, porque para ter estabilidade. Então, eu aprendi isso, que seria um concurso para ter estabilidade. Hoje, depois de muita coisa estudar, eu falei assim, se eu tivesse aprendido sobre investimentos, né, aprender como fazer de forma diferente, talvez a iniciativa privada teria sido melhor, porque meus irmãos foram para a iniciativa privada e eu sou a única da família do serviço público, né? E fiz essa faculdade, né, faculdade de letras, eu terminei ela em 2004, mas no meio da faculdade de letras eu fiquei um tempo cedida para o cartório eleitoral e me apaixonei pelo direito. Só que eu não tinha condições de pagar, porque naquela época só tinha o Cesur, né? Era muito caro. Mesmo eu sendo servidora pública do município, eu não tinha condições de pagar. Eu falava, um dia eu vou fazer direito. Um dia eu vou fazer direito. E sempre aí pegando gosto pelo estudo, estudar, estudar. Então eu lembro que eu terminei em 2004 e aí eu já comecei a estudar. Só de falar que ia ter talvez um concurso da Polícia Civil, eu comecei a estudar. E foi, então assim, eu lembro que outra pessoa que me ajudou, que eu nunca esqueço, existia uma, naquela época era escrivã no fórum, ela trouxe uma pilha de livros para mim. Então eu passei estudando no ano de 2004 e aí 2005 é que veio o concurso, mas eu já vinha 1 ano estudando. Mas foi muito interessante porque meus pais falavam isso, estuda para você ter um bom emprego. Hoje em dia a gente parece que todo mundo quer imediato, né? Parece que vai ganhar dinheiro assim sem ter muito esforço. Ou as pessoas, eu queria ter assim um trabalho igual o seu, mas não sabe o que a gente passou lá atrás, né? E uma coisa que você disse aí, que na época não tinha tanto acesso à informação igual hoje, né? Isso. Então, assim, estudar era em livro. Eu lembro quando eu estudava. Barça, Hã? aquela Barça, eu tinha uma que ia na biblioteca, tinha uma Barça, aqueles livros, aquela enciclopédia Ah, Barça, sim. estudava naquilo lá. Então eu lembro de ir na biblioteca. Tinha aqui a biblioteca Tinha, municipal, tinha você sim. lembra? Tinha, eu lembro de ir lá na biblioteca, né? Eu lembro que quando a gente queria algum conteúdo, independentemente do, 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 do conteúdo, era muito escasso. Você tinha que procurar, e era um amigo que te emprestava, e não era tão acessível quanto hoje, né? Então, assim, às vezes, as pessoas, hoje, por exemplo, está super em alta essa questão aí dos investimentos, né? Essa questão da iniciativa privada, porque realmente está muito acessível, né? Então, Isso. qualquer pessoa aí disciplinada que queira mesmo, que busque isso, ela vai alcançar aí algum resultado. Mas a lógica é a mesma de sempre, sempre foi a mesma. Uhum.
É porque assim, nós não tínhamos tanta informação, né? Na verdade, isso não é uma questão cultural nossa. Então, por exemplo, eu acredito que seus pais não falavam sobre investimento, né? Seus avós não falavam sobre investimento, né? Seus bisavós também não. Então, assim, eram pouquíssimas as pessoas que tinham essa questão de investimento, de pensar no futuro, né? Geralmente era uma coisa mais imediata. Então, eu lembro que meu pai ele trabalhava, né, serviços braçais, né? Serviço que exigia força, e ele tinha essa preocupação, né? Porque assim, para você ganhar um pouco melhor, é através do concurso público, através do serviço público, né? Mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte, que não é questão da vida pública ser pior ou da vida privada ser melhor. É uma questão de perfil. Exatamente. E hoje mesmo dentro da vida pública, né, se você optou por esse caminho, hoje você consegue né, se você, por exemplo, você está com a mentalidade já aberta para isso, você consegue fazer uns investimentos particulares para alicerçar aí uma qualidade de vida. Uhum. É isso mais ou menos que você tá É, fazendo, que você está desenvolvendo? é isso que eu venho buscando. E eu descobri, na verdade, nesses estudos, né, agora ao longo do tempo, principalmente de uns 2 anos para cá, como é que eu me comportava, tanto com a comida quanto com o dinheiro. Tinha o mesmo perfil de comportamento, porque são coisas que foram lá atrás, que aconteceram lá atrás, que é o meu emocional que fazia dessa forma. Então eu tenho buscado me entender, me conhecer para saber como que é que eu gasto e como que é que eu como, né? Porque eu fiz um processo de coaching muito interessante e é fazendo pergunta para si mesmo. Você começa a questionar alguns por que que eu fiz assim, né? E é de fato. E a gente não imagina. Às vezes a pessoa fala assim: ah, mas é servidor público. Não, mas você. Porque às vezes acontece isso, né? A pessoa achar que servidor público não dá para ficar bem. Dá sim, mas é igual você falou. Hoje é com conhecimento, estudo. Você vai estudar para tentar entender o que, que é um investimento, o que, que você precisa fazer. E claro, todo mundo ansioso agora, né? É tirar o imediatismo. Porque as pessoas acham, igual eu tô falando, que é da noite pro dia, mas se eu for ver, eu já tô 26 anos na carreira pública, né? Então não aconteceram as coisas da noite pro dia. Nem você engordou da noite pro dia, quando eu falo sobre esse comportamento com comida, e nem você foi endividado ou ficou rico da noite pro dia. É tudo uma questão de tempo, você pensar agora para saber como que vai ser o seu eu ali do futuro, né? E de fato é uma questão de comportamento, mas você tem que se conhecer. Isso é muito importante, porque assim, muitas pessoas, né, esse dia eu conversando com uma pessoa, e ele falou, eu não imaginava que você era assim, do ponto de vista positivo. Uhum. Falou, cara, fulano, beltrano, cicrano, falou umas pessoas lá, acabaram com você pra mim, acabaram, né, que você é chato, que você é isso, que você... Falei, não, eu não sou nada disso, eu só sou exigente. Porque o meu nível de exigência é alto. Por quê? Porque eu busco o melhor, né? Então, é uma questão de mentalidade, né? Ontem mesmo estava conversando com uma pessoa, e aí conversando com ela, e papo vai, e papo vem, e ela me falando de algumas coisas que ela vem fazendo. E eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um compromisso aqui, porque você tem problema demais. Você precisa começar a resolver agora, né? Para de atrair problema. E muitas vezes, o que que a gente faz como ser humano? Você falou questão, né, dos comportamentos, né, dos traumas que a gente vai desenvolvendo, dos medos, Uhum. né? E às vezes, para não desagradar as pessoas, nós vamos acumulando problemas e problemas, e às vezes as pessoas querem resolver um problema com outro problema. Uhum. E aí, quando você se posiciona, por exemplo, que é o que eu faço, eu não mudo nem de cara para falar Aí não. você vira o chato. Aí você vira o chato. Uhum. Ah, que você é exigente, que você é ignorante, que você é isso, que você é aquilo, que você é aquilo outro. Mas quem sabe da minha vida sou eu, Exato. né? E se você não quer, né, ser refém disso, você precisa começar a se posicionar. E a partir do momento que você começa a se posicionar, você vira o chato da É. família, você vira o chato do grupo, né, de amigos, você vira o chato da igreja, vai virar o chato. O engraçado que, igual você falou, né, uma das coisas mais importantes que a gente vê que reflete maturidade é que o outro falou não importa, porque eu não sou assim. Eu sei da minha identidade, eu sei quem eu sou, né?
Eu gosto muito de uma palestra da doutora Rosana Alves, que ela fala sobre quando Jesus sai, que ele acaba de ser batizado, vem um espírito em forma de pomba e diz que este é meu filho amado, a quem me aprazo. Então ali, Jesus sabia quem ele era. E isso reflete muito na gente. Você sabe quem você é? Eu não sou a chata, eu sou conhecida como a brava, né? Essa semana nós tivemos uma surpresa ali na delegacia, chegou assim, de supetão, o delegado regional e o diretor de interior. O homem deslocou lá de Cuiabá e começou a fazer surpresas nas delegacias. E eu cheguei e comecei a conversar, você que é a brava da polícia. E eu falei, baixinha, tem que ser. Às vezes tá sozinha, tem que se defender, né, doutor? Mas eu sei que eu não sou assim. Mas eu passei no processo de coach, eu fiz várias vezes o exercício da Mulher Maravilha, na frente do espelho, repetindo quem eu era. Porque quando as pessoas falavam que eu era chata, que eu era nojenta, que eu era brava, isso me afetava de uma tal maneira. Mas hoje eu sei que é muito mais sobre elas, e às vezes é o ponto de vista, impor. Porque se você não impõe, eu sou igual a você, eu não tolero, tá errado, não tá desse jeito, não, entendeu? Então, assim, não, você vai às vezes achar, mas você tá sendo chato. Não, é o meu posicionamento. E você, se você não aceita, você não pode nem ficar perto de mim, então, desse jeito. Mas eu sei quem eu sou. Eu não sou a chata, eu não sou a nojenta. E uma coisa que você está falando aí, porque você está dentro de um ambiente público, né? Isso. E uma máxima que existe, né, pelo menos assim, de fora, é que as coisas públicas, É, não tô nem aí, eu tô concursado, eu tô recebendo meu salário, então, né, se eu fizer agora, se eu fizer depois, vai empurrando com a barriga, não tô nem aí com a paçoca e tá tudo certo, exato. né? E não é assim, né? Não. Hoje muitos gestores, né, a nível federal, a nível estadual, né, nós temos aqui, né, o Mauro, por exemplo, pelo menos na rede social dele, deixa entender que ele é muito exigente com, né, com as coisas Uhum. públicas. E às vezes, no seu caso, por exemplo, que tem essa visão, aí você vira brava, você vira chata. É mais É. ou menos isso É, mesmo? a General, a Caxias, alguma coisa assim parecida, é nesse sentido. Só que é engraçado, porque hoje eu não conseguia analisar antes, só que hoje eu consigo ver, é engraçado como que a idade vai ajudando a gente, né? Como nós trabalhamos num sistema, né, dentro da Polícia Civil tem um sistema para a gente trabalhar que é no Mato Grosso inteiro. Então, nos últimos anos, a minha instituição evoluiu muito, tá muito boa, começando que tem um sistema bom para trabalhar, seguindo um protocolo, né? Porque as coisas são muito boas em questão de quando funciona um protocolo. E eu gosto muito dessa organização. Então, desde 2015, falei dos últimos anos, mas são há 10 anos já que vem evoluindo. E, de fato, nessa gestão, tem sido um investimento muito alto para isso, para ter um padrão de qualidade. E a gente tem recebido isso dos nossos gestores. E às vezes é chato você ver uma pessoa maltratando ou fazendo de qualquer jeito. E aí, quando você exige, você é chato. Mas só que eu sempre tenho que colocar à frente que eu tô trabalhando, eu sou servidora pública, é público. Eu tenho que atender as pessoas tão bem quanto é numa empresa privada. Eu tenho que fazer isso. E tem rigor, porque às vezes, esses dias chegou uma pessoa, meteu a mão na porta e foi entrando e tudo. Não é assim. Tem que ter o vai. Eu falo para as pessoas, se você faz com qualidade, porque o meu trabalho, um promotor vai ver, um juiz vai ver, um advogado vai ver, eu não posso fazer de qualquer jeito. Eu preciso ter excelência naquilo ali, eu preciso fazer bem. E aí, às vezes, a gente recebe esse nome de chata, de isso, aquilo, outro, entre os colegas, tá? Porque às vezes vem da população, mas às vezes vem do colega. E não é isso. Você vai ser o diferente. Fala, tá bom, eu sou a diferente. Eu falo sempre para as pessoas, uma coisa que eu percebi de uns anos agora, 3, 4 anos talvez, não sei, não lembro exatamente quando eu tive esse insight. Mas desde jovem, eu cheguei à conclusão agora que eu não faço as coisas para os outros. Eu só faço as coisas para mim. Exato. Então, se eu estou fazendo para mim, pelo menos eu quero fazer o melhor. Exatamente. Então, agora que eu tive essa consciência e um problema que eu tinha, que eu não tenho mais, é que, né, quando você falou, você não lidava bem com essa questão da chata, da braba, isso deixava eu mal. E um problema que eu tinha e que eu consegui me libertar há pouco tempo atrás é de me preocupar com as coisas dos outros mais do que a pessoa. Então, por exemplo, eu quero mais o seu crescimento, mais o seu desenvolvimento do que você mesmo. E aí acontece, aquilo ali começava a me deixar mal, sabe? Porque eu queria, a pessoa não E a pessoa queria, não queria. e aí não dá certo, né? Você acaba se desgastando, né, emocionalmente, psicologicamente.
E aí, de um tempo para cá, eu consegui me libertar disso, né? Então, eu levo aqui, mas meus clientes, por exemplo, ó, precisamos fazer isso, precisamos fazer aquilo, precisamos fazer aquilo outro. Ah, não foi, não fez. Eu aviso, ó, gente, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, precisa fazer aquilo outro. 3, 4 vezes, ó, mando uma mensagem ou falo pessoalmente, ó, não dá certo desse jeito. Porque não adianta eu querer se você não fizer a sua É o parte. arbítrio, né? Não É adianta. bíblico, tá lá, é arbítrio. A pessoa tem que fazer. É igual o trabalho do advogado. Ele orienta o cliente. Você tem que fazer isso, você não pode fazer isso. Ele vai lá, faz o contrário do que eu falou. Você está orientando. Quando como eu comentei com você, assim, um dos meus propósitos, eu entendi meu propósito de estar dentro da polícia, é porque eu faço o trabalho de ouvir, né? Eu ouço as pessoas com o problema delas e eu tenho que eternizar aquilo ali, formalizar num documento chamado declaração, um termo de depoimento, um termo de declaração. E aí você tem um problema só e você tem diferentes versões, a versão da vítima, a versão da testemunha, a versão do suspeito, né? E aí você não vou ser eu, não serei eu que irei analisar, mas eu consigo ver o caso por todos os prismas, mais o prisma do policial que atendeu ali. E é muito engraçado você ver a situação, como que o mesmo fato toma ideia, corpo diferente, a depender de quem narrou o fato, né? E aí, às vezes, quando as mulheres, eu atendo muito mulheres, né, vítimas de violência doméstica, e às vezes você fala, você tá vendo qual que é o problema. Mas a gente tem que ser imparcial. Mas a gente brinca que escrivão de polícia é muito psicólogo, é tudo, né? Mas o que você me aconselha? Em tese, eu não posso aconselhar ninguém. Só que o que eu falei para você, eu descobri atendendo um casal há mais ou menos uns 2 anos, falei, eu já sei por que eu sou escrivã. Eu tinha que ouvir os problemas familiares dos outros, para não repetir dentro da minha família e para conseguir ajudar essas famílias. E, de fato, a gente vê família sendo destruída na nossa frente. Ah, mas você está aconselhando a mulher perdoar o homem? Não, não é isso. É porque, às vezes, você vê um caso de violência, coisa banal, e era só uma questão de entendimento, comportamento e levar Deus para dentro do relacionamento. E a gente sabe que a gente não pode manifestar isso, mas você está vendo claro. Aí as pessoas, às vezes, se me procuram fora do serviço, eu oriento, mas aí vai lá, a pessoa não quer fazer o certo, quer uma disputa. Existe muito essa disputa entre homem e mulher, querer ser melhor. E a gente sabe que num relacionamento não existe o melhor ou o pior. Existe os dois fazendo renúncias para dar certo, né? É assim que a gente aprende. Mas eu fui descobrindo meu propósito assim, porque eu agora estou num projeto para escrever um livro sobre os casos que eu atendi. Claro, né, a gente não identifica nem nada das Sim. pessoas, mas é muito engraçado, porque são tragédias e comédias da vida real. Como que às vezes uma família toda se deteriora por questões de comportamento ou de diálogo mesmo. E como é que você foi parar na polícia? Porque você falou que fez licenciatura em língua portuguesa? Isso, aham. E aí você assumiu esse concurso na prefeitura e depois você fez outro concurso? Foi. Foi assim, como eu entendi que a minha chance para melhorar a situação, porque de fato era uma situação ruim, morava de aluguel, né, com a minha mãe, às vezes saía de manhã, minha mãe saía para trabalhar de manhã, nós estávamos na casa, quando ela voltava à noite, nós já tínhamos feito a mudança, que eu estava em outra casa, e era estudar. Então eu fiz 2 concursos antes do concurso da prefeitura, e eu entrei na prefeitura, fiquei um tempo na agricultura, depois fui cedida para o eleitoral, e aí eu voltei à prefeitura. Mas eu vi, assim, uma limitação muito grande entre os servidores para negociar, para melhorar salário e tudo. E quando eu estava na prefeitura, na administração, o Augustinho era o prefeito. E eu gostava, não foi o meu candidato, eu lembro, mas eu gostava da visão. Quando eu comecei a trabalhar com aquele homem, é igual, né, fala, né, visão, até você. Eu gostava da visão daquele homem, de empresário à frente da prefeitura. Eu gostava do jeito. Eu fiquei pouco tempo ali trabalhando com ele, uns 2 anos, porque assim que eu fui para a administração da prefeitura e já estava interessado no direito, saiu o concurso para a Polícia Civil. E eu falei aqui, e estava uma briga para melhorar salário. Eu falei, olha, nessa prefeitura não vai ter jeito. E município a gente vê muito assim, muita picuinha, porque um está recebendo mais, não me interessa, eu quero receber também, e questão de um trabalhar menos e receber mais.
Então, essas coisas me irritavam. E eu falei, olha, eu vou estudar e eu vou sair daqui. E eu já estava estudando para o concurso, porque tinha saído a notícia de que teria um concurso da Polícia Civil, o primeiro de nível superior. E eu colei grau em letras em 2004, e aí, quando foi no final de 2004, ficou cogitando esse concurso. Em 2005, abriu o edital, né? E eu já estava dentro da administração da prefeitura. Falei, eu vou fazer. Mas foi muito engraçado, porque assim, eu lembro que o meu salário era tão baixo, tão pequeno, que eu pedi isenção e eu consegui isenção. Naquela época, a gente pedia ainda no Correios. E aí, eu consegui isenção, só que eu fiz inscrição e esqueci do concurso. Quando foi um dia. E eu fiquei tão focada no serviço que naqueles últimos meses eu não estudei. Eu lembro que eu fiz a inscrição e a prova seria em novembro, mas eu esqueci da data da prova. Aí chegou uma advogada e falou: você vai de quê para fazer a prova lá em Rondonópolis? Eu falei: que prova, menina? Falou: vai da Polícia Civil, é domingo agora. E o primeiro ônibus que tinha para ir para Rondonópolis era 8 horas. E 8 horas eu tinha que estar na escola já, né? Começaria a prova 8 horas. Foi muito engraçado, porque nós não tínhamos carro para ir. Eu pedi a moto do meu pai emprestada e eu tinha habilitação, mas nunca tinha ido de moto para Rondonópolis. E eu falei, Senhor, me ajuda. E foi eu e um casal de amigos, na verdade, só ela iria fazer a prova. E eu fiz essa prova, voltei embora. E eu lembro, Ronan, que na época eram 60 questões. O edital dizia que era o primeiro de nível superior da Polícia Civil. Você tinha que acertar 50% e não poderia zerar nenhuma. E eu lembro que teve um colega da prefeitura que fez também, e ele era formado em direito e eu não. Aí ele pegou na segunda-feira, eu cheguei na prefeitura, ele veio, já viu o edital? Eu acertei 36. Falei, nossa, você passou 50%. Ele falou, não, mas eu zerei informática. Eu falei, tá brincando? Aí eu falei, ai meu Deus, e conta. Você acredita que eu acertei 30 e não zerei nenhuma? Teve uma questão, um grupo de perguntas que eram só 5 perguntas e eu acertei a única. E aí eu falei assim, meu Deus. E fiquei, eu tô dentro, né? Iria passar um filtro eram 300 vagas na época, e eu escolhi para escrivã, tinha mais para investigador, mas eu não me via na rua fazendo abordagem justamente por causa do pavio, que é curto. Eu falei, se eu for abordar alguém, se eu não vou, vai virar um trem, né? Já imaginava isso, lendo o estatuto, eu falei, eu abordando, eu vou perder paciência e não vai dar certo. É melhor eu dentro de um cartório. E aí eu fiz, aí no outro dia, quando saiu, ia filtrar até 3 vezes o número de vaga, ou seja, quem entrou dentro daqueles requisitos, iam chamar até 900 pessoas. Só 400 e poucas que conseguiram atingir os limites de corte, requisito de corte. E aí tinha a segunda etapa, que era fazer prova de digitação lá em Cuiabá. Fui para esse Cuiabá, só que toda a vida eu fui assim, eu lia o cargo, o salário, o dia da prova e mais ou menos qual que era o conteúdo de estudar, porque eu não conseguia estudar todo o conteúdo até a data da prova. E foi engraçado, porque como eu não li todo o conteúdo, naquela época era um celular Motorola, o meu não era daquele de abrir, mas era um celular Motorola, assim, mais ou menos. E eu entrei com ele desligado dentro da sala. E aí tinha uma antessala para depois a sala de digitação, onde tem os computadores. E aí o pessoal falou assim: olha, os celulares têm que estar todos desligados, mas eu falei, meu Deus, não pode acionar nenhum sinal sonoro. E a bolsa de vocês ficará aqui pro local da prova. Eu tô lá, tá o fiscal, eu tiro o meu celular de dentro da bolsa para verificar se de fato ele estava desligado, mas se tinha algum alarme. Aí eu liguei ele novamente para desligar o alarme, se tivesse. O fiscal me olhou com aquele celular lá e falou assim: você tá com o celular aqui dentro do local de prova? Falei, não, o local de prova não é lá dentro? Não, mas nem aqui você pode estar no edital. Falei, meu Deus, deve ser a parte que eu não li. Falei, deve ser a parte que eu não li. Aí falou assim: não, você está desclassificada. Aquilo me gelou todo. Eu falei, não, pelo amor de Deus, consegui passar um concurso estadual, ser desclassificado porque eu não li o edital? Aí, olha, mas eu falo que era por Deus pra eu estar dentro dessa polícia mesmo, porque um levantou, eu também tô, o outro, eu também tô. Aí chamaram o coordenador, falou, não pode desclassificar esse povo por causa disso não, tá desligado o celular. Fizeram nós levar lá pra fora, ficou uma pessoa lá cuidando do celular, mas enfim, não fui desclassificada. Graças a Fiz Deus. a prova, passei, mas o engraçado é que tinha outras etapas. E eu ficava tão atordoada que você acredita que eu cheguei um dia em Cuiabá, fui de carona na ambulância, que ia levar os pacientes lá, sentada, desconfortável, tô esperando naquele ginásio da Unic para fazer prova. Não era o dia da prova. Meu Deus do céu. Não era. Voltei. A prova era na outra semana.
Por 2 vezes eu fui de carona na ambulância para fazer prova. Eu lembro das pessoas, algumas treinaram com personal trainer. Hoje tá todo mundo treinando com personal trainer, fazendo cursinho. Eu estudei para a prova teórica sozinha. Eu treinei para a prova prática física, né, sozinha. O pessoal da PM aqui, que me ajudava na época, e eu treinando, sempre sozinha. Consegui atingir todos, aí todas as etapas. Eu lembro que naquela época eu pesava 51 quilos, de tanto que eu treinava. E quando eu passei, que eu de fato passei, que saiu a publicação, aquilo para mim era glória. E logo depois, assim, acho que homologou em homologou em junho de 2006 e em março de 2007 nós fomos chamados. Eu assumi em março de 2007. E aí foi estudar e tudo, aí eu fui parar em Alta Floresta. Então, assim, o concurso foi engraçado, foi por causa dessas partes, assim, era carona, e eu lembro uma parte que hoje a gente vendo, né, para fazer o exame de saúde, tinha plano de saúde na prefeitura naquela época. Então, era um catatal de exames que tinha que fazer. E eu lembro que eu descia naquela Rio Branco, 2 horas da tarde, para ir no cardiologista, aquele sol de rachar. Eu olhei pro sol e falei assim: um dia eu desço essa rua de carro, paro de andar a pé. E hoje, quantas vezes a gente desce ali, parece coisa boba, Ronan, mas se você olhar há 18 anos atrás, ter um carro, nossa, então assim, você vê que aquilo que meus pais pediram para eu fazer, eu fiz, mas foi estudando. E às vezes as pessoas não estão num lugar bom e reclama, mas esse lugar, lembro que lá atrás que você lutou, e eu lembro que eu falei, um dia eu desço essa avenida aqui de carro. E foi muito engraçado, porque quando eu desço aquela avenida, eu sempre lembro. Parece que eu me vejo andando ali, cansada, no sol quente, correndo atrás para esse concurso. Mas foi muito interessante, assim, o jeito como eu entrei. Eu falo que eu tinha que estar lá. Mas você foi parar em Alta Floresta porque você escolheu Alta Floresta? Como é que Não, foi essa eu escolha do... escolhi, mas é porque chegou minha opção. Foi assim, na academia, as notas de corte eram muito altas. A minha média final era 9,3. Era uma média boa, né? Só que, primeiramente, começa as pessoas que têm o direito. Por exemplo, fulano é casado com outro servidor público, então ele tem que estar lotado lá onde o servidor público tinha. E o meu concurso era não era regionalizado, era pelo interior do estado. Então, valia a nota que você tirou na academia. E como eu falei, a nota de corte era muito alta. E eu fiquei 5 meses na academia da polícia em Cuiabá. E quando chegou a minha vez de escolher, eram 13 regionais, quando chegou a minha vez de escolher, tinha regional de Alta Floresta, de Juína e na época era São Félix do Araguaia. Hoje a regional daquela região lá é Confresa, né? Mas Juína estava naquela época que tinha a famosa Colniza, que era a cidade considerada mais violenta do país, com maior número de homicídios, né? Que saiu reportagem nacional e tudo. Aí eu fiz amizade com o pessoal do GOI, que viaja o Mato Grosso todo, falou, olha, dessas 3 regionais, a melhor em questão de logística para chegar até lá é Alta Floresta. A menos que te joguem lá para o fundo. Monte Verde, Apiacás, Bandeirantes são as cidades mais longe de Alta Floresta. Aí, quando chegou minha vez de escolher, eram 5 vagas para lá. Eu seria a terceira, porque 2 já tinham escolhido para lá. Eu falei, vai Alta Floresta mesmo. E eu fui. Quando chegou lá, me lotaram numa cidade que é 30 quilômetros, igual Pedra Preta, em Rondonópolis, 30 quilômetros antes, chama Carlinda. Já passei lá em É, Carlinda. Carlinda. E aí eu fui. Quando eu fui lotada lá, minha primeira noite, eu dormi no hotel. A minha companhia foi uma barata, que eu fiquei quase louca. Eu falei, Senhor, onde eu vim parar? Mas eu lembro da minha satisfação na academia da polícia, porque demora um pouquinho você receber seu primeiro salário. Na época, naquela época lá, em 2007, quando eu saí da prefeitura, meu salário era R$ 450. E eu tinha uma gratificação, função gratificada, de 350. Quando eu trabalhei no eleitoral, só o eleitoral, o Tribunal Regional Eleitoral, me pagava 850 e eu recebia 450 da prefeitura. E aí eu voltei para a prefeitura, caiu a minha renda, e eu lembro nessa época que eu ajudava a sustentar a casa da minha mãe, era minha mãe, eu e meus irmãos. E aí caiu e eu ficava, então eu recebia aquele valor ali, né, 450 mais 350 de... Então eu recebi R$ 800, né? E você ficar olhando aquilo ali, R$ 850, tá. Eu peguei, meu primeiro salário foi R$ 1.338. Hoje o primeiro salário da Polícia Civil tá, quando entra, tá 7 mil e alguma coisinha, né?
Melhorou muito, porque foi numa época de reestruturação. E aí eu lembro de pessoas lá dentro, para você ver, depende tudo do prisma, né, que a pessoa vê. Falando que era um salário de miséria, que era isso, que era aquilo outro. E aquilo para mim era uma alegria. Eu falei, miséria, menina. E eu lembro que a gente teve uma das primeiras matérias de estudo na academia foi deontologia. E o professor colocou aquela pirâmide de Maslow sobre as nossas necessidades. E começou. Aí a menina falou assim: mas esse é um salário de miséria? Você veio falar em necessidade, vocês estão querendo que a gente se conforme com esse salário. Mas era assim: assessora de desembargador que estava lá, filha de gente que tinha fazenda, algumas pessoas que cursaram, a maioria tinham cursado faculdade de direito, né? Entendi. E eu vinda de faculdade particulares, faculdades boas, e estava tentando. O concurso ali da Civil era só uma escada. E aí, quando a menina falou assim que aquele salário não dava para ter, como é que ela falou? Lazer. Um lazer, uma cultura. Eu falei, depende do que você encara como lazer. Falei, você já parou para pensar que lazer para uma família, de repente, seja poder comprar um frango caipira no final de semana e estar com a família, todo mundo comia um refrigerante ali? Que pobre, ela falou. Eu falei, não, depende do ponto de vista que você vê, porque você fala que está ganhando pouco, mas eu estava ganhando R$ 800 lá no município onde eu trabalhava. Para 1.338, eu tive um avanço. Aí ela falava assim que era conformar com um pouco, mas não era. Aquilo ali era o mérito de um estudo que eu tive. E aí, por isso, e aí eu fui parar em Alta Floresta, porque minha média era essa. Mas, pasme, Carlinda foi só algumas semanas, eu fui mandada para Municipal de Alta Floresta mesmo, porque eu ia morar em Alta Floresta e ficar indo e voltando para Carlinda. Porque de fato eu não gostei daquela cidade lá. Alta Floresta eu gostei demais. Uma cidade bonita, bem, né? Na época tinha 60 mil habitantes e tudo. Só que com 7 meses eu consegui voltar aqui para Pedra Preta. Como é que foi isso? Como é que foi essa história? Outro milagre. Eu falo que tudo foi milagre. Eu ia sair da polícia, Ronan. Na época Já eu estava casada? já era noiva do Adriano. Eu estava noiva, a gente namorou durante 6 anos, e aí eu estava noiva dele, e foi até no ano que eu casei. Era 2008, que eu fui para lá em setembro de 2007. E nós havíamos separado por causa dessa distância e tudo. Aí, por fim, nós ficamos 3 meses separados, resolvemos reatar o noivado. Só que o Adriano é de São Paulo, né? E ele trabalhava numa empresa de São Paulo. Ele queria que eu fosse para São Paulo com ele. E eu ia sair do concurso da polícia e ia. Mas eu vim para cá de férias, conversei, eu lembro, com o Agostinho. Ele retorna para a prefeitura que eu te nomeio num cargo comissionado, pois se eu ia fazer isso. Fui lá na diretoria pedir demissão, pedir exoneração, né? No serviço público, exoneração. Não aceitaram, porque naquela época eu não tinha coragem, era pouco tempo, não tinha coragem de andar armada. E eu deixei minha arma em Alta Floresta com a delegada, que era a minha superior. Aí ele falou, não, volta lá na regional onde você é e pede baixa lá pro regional mesmo. E aí eu vim aqui, voltei aqui para Pedra Preta, chamei minha mãe, fiquei maio todinho aqui, não sabia da situação que estava a delegacia aqui. Fui para Alta Floresta. Quando eu desci do ônibus, que eu já fui para lá para pedir exoneração, pegar minhas coisas e vir embora para cá. E se não desse certo a prefeitura, eu ia embora para São Paulo para dar aula. Quando eu cheguei, desci do ônibus, meu telefone deu área, tocou. Era um escrivão do Itiquira, que o delegado de lá estava substituindo o delegado aqui. Estavam os 2 escrivães, o delegado, tudo licenciado para pleito político. E a delegacia não tinha escrivão. Falou, olha, ele só não quer pedir porque você é escrivã da amiga dele aí de Alta Floresta. Falei, não, por isso não. Conversei com ela, que eu fiz uma amizade muito boa com ela assim que a gente chegou lá. Chegamos juntas. E o diretor de interior, na época, devia um favor para ela. Eu falei, eu preciso voltar para Pedra Preta e tem vaga, mas não querem me chamar. Porque né, se você vinha amando, né, por interesse da administração, eles te pagam, né? Mas se você pede, não. Ela ligou, foi uma ligação, Ronan, uma ligação. Não, tudo bem. Fala para ela só fazer um pedido dispensando, deixando ela à disposição da diretoria interior e regional de Rondonópolis. Beleza. Fez aquele pedido, já saí de lá com o meu pedido, baixei em Cuiabá, peguei minha portaria, 5 de junho de 2008, chego na delegacia aqui da Pedra. Mas parecia que eu precisava ir para fora, para aprender, para ter uma referência de fora, para conseguir chegar aqui e ser respeitada pelas pessoas daqui. E até porque também você vem numa cidade de 60 mil habitantes, né? Pedra Preta na época tinha o quê? 15, 14, 13? Por aí, porque foi em 2008, né?
Era por aí. Então, era porque eu fui vindo à cidade e eu aprendi muito na academia, porque lá na academia eu estagiei no Cisque Verdão, estagiei na Delegacia da Mulher, no Parque do Lago. Então, a gente tem uma experiência muito boa trabalhando fora, né? E de fato, em Alta Floresta, assim, eu até comentei com o delegado agora que veio que era incrível. Durante a semana, a gente fazia 3, 4 flagrantes de posse de arma, que o povo tinha muita arma, sabe? Muita arma irregular naquela época. Então, eu aprendi, então eu vim com referência para cá. E de fato, de lá para cá, foi mudando a cara da delegacia. Não é que eu mudei, mas eu era a escrivã que veio com ideias novas, porque o pessoal era tudo mais antigo e tudo. E aí a gente vem sempre lutando para ter delegado na cidade, para um melhor atendimento, para melhorar o visual e tudo. Aí eu já conheci o pessoal do fórum, né? Porque eu já havia trabalhado lá dentro, né? A juíza, o pessoal, então sempre teve essa comunicação O muito seu boa. network era forte, então, aí. Sim, Hoje tá sim. na moda, né? Falar de Sim, network e tal, mas pelo que você tá me contando aí, na época, né, teve um network aí bem foi, legal aí para você poder justamente, alcançar esses resultados. foi. E engraçado que eu estava vendo um podcast justamente essa semana do Joel J e o cara daquele da Eduz, né, da educação lá da Eduz, e ele falando, o importante é o seu network, porque agora o que te interessa é de fato você estar em lugares, não é que você esteja interessado naquela pessoa ali, mas não é interessado só porque, pelo que ela vai te fornecer, mas o network é grande e amplo, é muito bom, porque assim, você vai abrindo espaços. E é interessante, porque até para a função, você é alguém na defensoria, alguém lá na promotoria, alguém lá no fórum, é alguém na Polícia Federal. Então você vai desenvolvendo amizades e é recíproco. Porque se precisar de mim, eu tô ali. Network de uma forma saudável, né? Isso, Não é uma isso, questão interesseira, né? De, isso. de, de benefício próprio. Não, não é isso. Né? Mas É. esse network de uma forma saudável, de uma forma respeitosa, legal, né? Uhum. É porque tem todos os Engraçado que eu trâmites sempre legais uso aí para para os outros, vocês. né? É difícil eu usar o network para mim, mas geralmente eu uso para os outros. Eu conheço fulano em tal lugar e eu preciso ajudar tal pessoa. A Ana Dirce disse assim que eu tenho o dom de misericórdia. Eu falei, nossa, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Ela falou assim, não, eu percebo pelas campanhas que você levanta e tudo, fala, mas cara, tem algumas coisas que me cortam o coração, ou então assim, essa injustiça que às vezes eu tenho um senso de justiça muito alto, muito elevado, e até comigo mesmo. Nas terapias, a psicóloga diz que eu sou muito carrasca de mim. O padrão, Te a cobra régua. muito, né? Muito Isso, a alta, régua nível é de muito exigência, né? alta. Tayane também, a Tayane fala para mim, Tayane é minha psicóloga particular, né? Que ela estudou, fez psicologia, né? Formou, mas nunca exerceu, né? Eu falei, não, sua missão é cuidar de mim. Se você cuidar de mim, você já tem Já galardão tá lá no, bom. você já tem galardão lá no céu. E aí, às vezes, eu fico chateado, né? E ela fala, nossa, mas isso é tão insignificante que não sei o quê. Por que que você tá assim, que não sei o quê? Porque o meu nível de exigência comigo mesmo é muito alto. Então, É. assim, eu depois que eu preparei meu psicológico, vou fazer isso aquilo não deu certo, frustrou por alguma coisa, eu fico chateado, não, vou resolver e tal, porque esse nível de cobrança realmente é muito alto. Mas isso é bom, sabia? Principalmente depois que a gente aprende a lidar com a gente, Uhum. a gente começa a se conhecer e tal, é muito legal. E aí você chegou aqui na Pedra, veio lá de Alta Floresta, e aí, como é que foi? Como é que Ó, foi esse trabalho aqui, esse primeiro passo? Foi de boa? olha, eu achei assim, a parte difícil foi da parte estrutural e organizacional da delegacia. Porque eu ria, porque quando eu cheguei, o livro de ofício, para numerar os ofícios, era uma folha numerada, grampeada, colada na parede do corredor. Então, quem queria um número de ofício ia lá, arriscava. E eu já sou acostumada a trabalhar, já era acostumada a trabalhar, na verdade, desde 99, né? Com organização, era formada em letras, com questão de cuidado na escrita, a limpeza de um documento, organização, e só tinha homens. E policial, assim, os mais antigos, tinha um jeito escrachado. Eu lembro que eu brigava com um que ele tomava café, você pegava copo, lembra daquelas 7 copas que tinha em frente à delegacia? Uhum. Aí naqueles bancos lá fora, tudinho, até chegar na cozinha, você pegava 3, 4 copos de café que ele havia tomado e jogava a bituca dentro do cigarro, dentro do copo. E aquilo eu saía brigando com ele. Gente, você é muito chata, né? Que organização, que limpeza. Eu falei, mas isso aqui fede, essa delegacia fede.
E eu exigindo, aí conversei com o delegado regional, falei, ó, eu preciso de alguém que vá limpar a delegacia, porque da onde eu vim, tinha gente que limpava. E eu cheguei a fazer faxina. Carlinda, eu fiz faxina na delegacia, na Pedra Preta também eu fiz. Já um colega que gostava também da limpeza, jogamos caltrinha, limpando fedor e tudo. Era feio o ambiente da delegacia, era muito feio, sujo. Isso psicologicamente afeta a pessoa, né, Afeta, Alcione? porque assim, a gente, não sei se você já ouviu falar em corró. Corró é a celinha onde o custodiado, o preso, fica ali até ser ouvido e encaminhado para a cadeia, de fato. E na época que eu cheguei aqui, havia cadeia aqui. Então, o movimento de domingo, que as mulheres iam visitar os homens, aquela delegacia ficava, era do lado, mas aí as mulheres entravam dentro da delegacia, os investigadores deixavam para usar banheiro, para tomar água, enquanto não entrava para dentro da unidade prisional. E eu cheguei na delegacia, a primeira coisa que eu vi é que não tinha banheiro para usar. Porque um banheiro que tinha era sujo, sujo, sujo. E não tinha quem limpasse sala, quem fazia as coisas. Eu fiquei limpando minha sala durante alguns meses até abrir o processo de contratação de uma mulher para limpar a delegacia. Limpava a delegacia às vezes no domingo. Eu fazia isso. E tanto é que chegou um agente prisional, olhou assim e falou assim: é a nova faxineira? O menino falou: não, é a nova escrivã. Aí olhou, tipo, como que escrivã tá limpando a delegacia? Mas eu não me conformava em trabalhar num ambiente sujo, Ronan. Não tinha como, faz parte de mim. E aquela papelada, porque não era nada digitalizado, né? Hoje a gente não tem papel, né? Inclusive, até meu delegado regional falou assim: eu não admito chegar numa sala, tá aquela papelada, aquela coisa, porque tá tudo digitalizado agora, né? Tudo informatizado. E aí eu comecei limpando, porque literalmente não dá para você ficar num lugar sujo, né? E eu lembro de um dia que eu fiz greve de serviço, fiquei sentada na frente da delegacia quase uma semana, porque não tinha impressora para trabalhar. E eu ligava em Cuiabá, tinha no patrimônio, mas o delegado não queria buscar, não pedia. Não, não fica incomodando para ninguém ficar vendo a gente. Falei, mas impossível, eu não vou ficar fazendo coisa, indo lá, eu tinha que fazer no meu computador, gravar no pendrive e na sala do outro escrivão que tinha impressora para imprimir. Era constrangedor, era chato, e eu sabia que tinha, né? E eu vim de Alta Floresta, que tinha toda uma estrutura, que Estrutura, a né? prefeitura colaborava, tinha servidor da prefeitura, tinha. Então, era toda uma equipe. E ali eu tinha que, tipo, às vezes, chutar e correr para cabecear. Era desse jeito. E aí eu comecei a questão da limpeza, organização. E quando houve a primeira visita de correição da juíza, doutora Josiane, doutora Aline. A doutora Aline, que hoje ela está em Rondonópolis, ela falou: nossa, precisava de uma mulher entrar aqui, porque até o cheiro tá diferente. Falei, tem limpeza agora, doutora. E de fato, assim, aí eu fui conseguindo o respeito dos colegas mais velhos. Então, o pessoal que, quando eu entrei, vim para cá em 2008, já não tá mais aqui, já se aposentaram, né? Todos eles já se aposentaram. Mas os colegas mais velhos acabaram me respeitando e eu respeitando demais eles, né? E é difícil às vezes isso, porque era um período que eu era novato para um lado e antigão para o outro, assim que eles falavam na polícia. E a gente tem o nosso estatuto para antiguidade, respeitar a antiguidade, hierarquia. Não existe hierarquia entre investigador e escrivão. Que hoje, aliás, né, nós estamos passando por uma outra reestruturação, vai virar um cargo só, né? No Brasil inteiro, porque tem uma lei orgânica, né? Então, nós seremos só oficiais investigadores de polícia. Não vai ter mais essa separação. Mas havia esse respeito, porque eu preciso respeitar o outro. Então, assim, esse valor que tem o serviço público da pessoa mais antiga, você respeitar, porque por mais que ele não faça igual você faz, e talvez você tenha ideias melhores, mas ele tem uma experiência que eu preciso respeitar. Igual os pais da gente ensinam, né? Hoje a gente recebe casos na delegacia de menino enfrentando o professor. Esses dias para trás nós recebemos um caso do menino que estava com uma faca dentro da aula e simulava que ia esfaquear a professora, você fica olhando assim e fala: educação, respeito, você aprende em casa. Na escola, você vai buscar o conhecimento, a troca do saber, né? E a gente vê que isso tá muito acabado, né? Mas eu lembro que eu respeitava muito meus colegas antigos, porque eles tinham experiência de investigação, de Sim. polícia para me passar. Você se posicionava, mas de uma forma respeitosa, né? Não, Isso, não, não desacatando isso. ou como é que eu quero? Desrespeitando Ou ou minorizando, né? minorizando. Eu lembro, hoje, você acha que essa questão de liderança é uma coisa que nasce com a pessoa? Acho, Do acho. perfil da pessoa?
Acho. Claro que você melhora, mas eu acho que nasce. Eu lembro que o finado Polatti, eu tava com 16 anos, e numa aula ele. E eu sempre muito nervosa com as pessoas, porque justamente não queriam fazer do jeito que eu queria, que tinha que ser daquele jeito, e sempre falando, falando. E eu chorava. Chorava porque as coisas não saíam do jeito que eu queria na hora de apresentar o trabalho. Em grupo, você fala? Eu tinha uma raiva porque eu acabava concentrando tudo sozinho. E o engraçado é que a minha filha leva esse mesmo perfil, uma das minhas filhas. E aí ele falava assim: olha, você vai sofrer muito ainda. Eu olhava e falava assim: isso é profecia? Porque você é líder, Alcione. E o líder, ele tá sempre em destaque. Então, por você estar em destaque, você vai levar flechada. Porque árvore que não dá fruto, né, Rona? Não leva pedrada, né? Eu lembro, sabe por que eu te perguntei isso? Porque assim, eu lembro, teve uma experiência falando para mim de limpeza. Eu lembrei de uma experiência que eu tive em 2007. Eu passei por uma fase meio depressiva, sabe? E eu tava no meu 2º ano de contábeis. E começou a me bater um depressão, sabe? Eu fui ficando deprê, eu comecei a ir pra faculdade, assim, por ir. E aí eu tava no 4º semestre, né? E aí, no início do 4º semestre, na verdade. E aí eu fui e falei, não quero estudar mais não. Eu quero é trabalhar e vou ganhar dinheiro e por aí vai. Falei pros meus pais, não, eu não vou pra escola mais, né? Que eu não quero ir mais e não sei o quê, e parará, não sei das contas. Meu pai falou, tá bom então. Só que você vai trabalhar até umas horas. Falei, beleza, tá combinado e tal. E aí ele trabalhava lá na Serra da Petrovina, né? E eu cheguei lá. Ele arrumei um serviço lá e cheguei lá. E nós vamos ficar no alojamento. Quando eu entrei no banheiro, você não tá entendendo, não. Meu Deus do céu, que nojo! E eu sou muito visual. E aí, peguei uns produtos lá. Isso acho que meu 2º dia. E eu fui tomar banho e entrei nesse banheiro de escova. A senhora esfregava o azulejo do banheiro, ele tá amarelo, sabe? E descia aquele caldo, aquele melado, sabe? E meti escova pra cima, esfreguei os rejuntos de escova, esfreguei a parede, lavei vaso, lavei pia, lavei tudo. Quando eu joguei água, o tempo ficou branco. Aí, a hora que esse chegou, eu já estufei o peito. Falei, ó, o negócio é o seguinte, eu lavei esse banheiro aqui, ó, e é pra manter limpo. A hora que vocês terminarem de tomar banho, vocês lavam a parede do banheiro. Se vocês usarem o vaso, vocês dão descarga. E eu não quero bagunça nessa pia aqui, não. Eu tinha, sei lá, 18, 19 E o anos. 2º dia de serviço. É, 2º dia de serviço. 20 anos, sei lá. E aí eu saía do banheiro, a hora que eu ia entrar, ó, alguém entrou no banheiro aqui, ó, fez isso aqui e não cuidou. Esse banheiro aqui é nosso. Vamos manter limpo. Vocês não gostam do banheiro limpo? Ficou legal? É, ficou. E com 19, 20 anos, eu já reinava lá no alojamento. E graças a Deus, cheguei também. Tinha um cara que antigamente o povo tinha negócio de colocar os negócios de meia pelada na parede, né? Graças ao bom Deus, quando eu cheguei, que eu vi aquele ambiente poluído, coisa ruim, pesado. Graças a Deus, eu cheguei num dia, o cara saiu no outro. Ai, que glória. E aí eu arrumei uma lata de tinta velha lá e pintei esse alojamento lá de vassoura aquela vassoura de pelo. Meti a vassoura Ela foi a brocha. Meti a vassoura de pelo lá, já ficou melhorzinho, sabe? Lavei, organizei. E aí, engraçado como é que esse espírito de liderança, né? A gente já nasce com ele. Mas não significa que quem não tem não possa aprender também, Exatamente. né? Quem não tem vai buscar aprender, né? Vai buscar essas técnicas, né? Para poder liderar. E quem tem que aperfeiçoar, né? Porque muitas vezes a gente soa, né? Como brabo, como chato. Né? Que você é ignorante. Não, eu só sou Já exigente. me falaram até que eu tenho toque por causa das portas abertas. As pessoas saem deixando as portas tudo abertas e eu saio fechando todas as portas. Falei, é toque. Falei, pode ser. Mas falei, ela deixa fechada o ambiente. As pessoas falam isso. Mas eu tenho muito isso, que essa questão de organização é uma coisa que mexe muito comigo. Não sei se é porque minha mãe exigia tudo. Eu lembro que a minha mãe falava assim, quando eu era solteira, quando eu morava sozinha, não tinha nenhum filho, eu saía, eu achava as coisas até no escuro, porque ninguém tinha tirado do lugar. E eu peguei isso. Usou, volta pro lugar.
sujou, lavou. Então, e na delegacia era desse jeito, porque era, de fato, um ambiente sujo. Era sujo. Hoje, de fato, a delegacia é limpa, né? Não é o melhor prédio, mas a gente tem melhorado. Igual eu falei para você, o governo do estado está buscando investir nos prédios, né? Nos municípios aí estão aumentando. A nossa agora vai receber também outra intervenção e sempre buscando a melhoria, porque evolui, as coisas evoluem, né? E assim, tem melhorado bastante. E como é que foi eh, essa experiência sua? Eu vejo você falando muito de Deus e tal. Como é que foi essa experiência? Já era cristã ou você descobriu isso lá de um tempo? Como é que foi esse negócio? Não, a minha história é bem engraçada, porque assim, a minha família era católica, mas os meus pais não me levavam à igreja. Eu ia sozinha, porque aqui em Pedra Preta a gente estudava no Colégio São Pedro Apóstolo, eu sou da época ainda que era as irmãs que dirigiam, né? As irmãs franciscanas, mas eu já estudei ali já um período que acho que fiquei 1 ou 2 anos, e logo elas largaram, e aí de fato é o Estado que já era o Estado que assumia, né? Mas eu lembro que eu ia por influência das professoras, ia para a igreja, por influência do pessoal lá da escola. E comecei a ir, mas não era levada pelos meus pais, não. Mas eu tinha uma ânsia, porque para mim, na hora da homilia, e isso aqui eu não estou falando contra religião nenhuma, mas eu estou falando assim, eu mesmo, eu, pessoa, eu, Alcione, eu tinha uma ânsia para aprender o que falava ali, porque eu queria entender sobre Jesus de verdade. E eu lembro, com 16 anos, nós morávamos em frente à casa de um pessoal de uma denominação religiosa, e eu passava bastante tempo na casa dessas pessoas. E eles começaram a ler a Bíblia para mim. Eles, na verdade, começaram a me evangelizar. E eu, com 17, eu fui para essa denominação religiosa e me batizei. E fiquei um período ali, fiquei um período de um ano e pouquinho, mas eu ficava longe da minha família, afastada muito da minha mãe. E aí, perto dos 18 anos é que eu me batizei. E aí eu lembro que eu saí dessa denominação religiosa, né, dessa igreja evangélica, e comecei, voltei a tentar frequentar novamente a igreja católica, mas eu não conseguia, não me sentia bem ali, não era meu lugar, e, e eu ficava procurando, falei, não é isso, eu preciso, aquela sede, sabe, de entender a palavra de Deus, mas eu não sabia nem como estudar, eu lia a Bíblia e tudo, não sabia bem ali como estudar e tudo, não conseguia. E nisso foi indo, idas e vim tentando me firmar ali, mas eu não conseguia. Aí, eu fui para Alta Floresta. Quando eu fui para Alta Floresta na Polícia Civil, tentei novamente estar lá, de todo domingo, estar na igreja, isso, aquilo, outro, mas tinha aquela coisa que não me fixava, eu não tinha prazer em estar ali, eu não entendia. E aí, através de uma escrivã que tinha lá na delegacia, na época já, escrivã bem antiga, ela me convidou para ir na igreja dela. Aí, quando eu cheguei lá na igreja, uma igreja bem movimentada, uns louvores maravilhosos, e aí tinha uma pregação maravilhosa e começou a fazer. E aquilo foi falando comigo, aquela palavra foi falando comigo de uma tal maneira, e era a Igreja Batista Nacional, em Alta Floresta. Só que em Alta Floresta eu não tinha nenhuma bicicleta para andar na época. E ela sempre me pegava na casa dela e me levava para a igreja, porque ela era longe, né? As coisas eram longe. E aí aconteceu de eu vir transferida para cá. Quando eu vim transferida para cá, eu falei, agora não tem a igreja que eu ia lá, né? Uma igreja tão boa e tudo. E eu comecei a vir numa outra denominação aqui, até que eu fui convidada por uma parente minha, aí na igreja, falava assim, aí na igreja do Isonel, né? Do seu sogro, né? Vamos na igreja do Isonel, né? E aí, porque estava comemorando o aniversário, era um culto de ação de graça, é uma coisa assim, no ano de 2009. Eu peguei e fui nessa. Quando eu cheguei lá, o Globo da Batista, né, da Confederação Batista, tava lá. Falei, é a igreja que eu ia lá em Alta Floresta. Então eu fiquei na Batista Nacional desde o ano de 2009, né, fevereiro de 2009. Pouco antes eu descobri a minha primeira gravidez, eu comecei a frequentar e fiquei, né, mas tipo indo e voltando e sempre sede por aprender, por estudar. E aí sim, eu comecei a estudar a Bíblia, e aquilo me encantava. Então, desde então, eu aí falei, não, agora sim eu sou evangélica, né? Eu sou evangélica, eu gosto da palavra, e a palavra tem me transformado cada dia mais. Mas eu ainda senti uma falta de questão de organizacional, porque igual eu falei para você, eu tenho
é um tique, é um toque, eu não sei, questão da limpeza, do visual, igual você fala, né? E eu sentia falta. E aí, no ano de. Eu já conhecia a igreja adventista só pela TV Novo Tempo, tinha ido uma vez, não tinha gostado. E aí, num momento meu desses de crise existencial, com ansiedade e tudo, eu recebi uma visita na delegacia. Uma menina dessas que vende livro da Adventista, ela não era daqui, ela era de Cuiabá. E aí, começa a falar: olha, eu fui diagnosticada com transtorno de ansiedade. O médico disse que eu tenho. Ele falou assim que eu tenho que fazer terapia. Os remédios eu não quero tomar, não. Mas ele disse que eu tenho que fazer terapia. Eu falei, mas aqui na Pedra Preta é difícil. Porque no ano de 2021 a gente estava no período de pandemia ainda, né? Falei, mas é difícil, não tinha psicóloga. Aí ela falou: olha, tem uma psicóloga aqui. Tem um psicólogo aqui, só que você pode fazer a terapia online, né? Porque agora tá fazendo assim muito online, né? E aí ela me apresentou essa psicóloga. E era uma psicóloga da Adventista. E aí a gente começou a conversar e tudo, e eu fui fazendo a terapia, depois eu mesma decidi ir lá. E o que me atraiu foi uma questão organizacional mesmo, dessa de, de dízimo muito transparente, de ter, eu preciso disso, Ronan, dessa organização de ministérios, de secretarias bem definidas, de coisas bem definidas. E as minhas filhas se encontraram no Ministério dos Desbravadores, elas amam muito. Elas, assim, ficou a família toda bem recebida e foi um lugar assim que eu me senti muito bem. E aí eu passei, de fato, a estudar a Bíblia e ficar, estudar. Então, assim, eu vejo que foi me transformando. Mas justamente por causa dessa. E aí foi onde eu aprendi, que eu comentei com você, que eu tinha uma veia assim, muito feminista, né? Ah, ela é feminista demais. E eu descobri que o importante é eu ser feminina e não feminista. Foi justamente estudando a Bíblia que eu vim aprendendo isso. A visão de Deus para a mulher, né? E eu tinha uma visão muito deturpada, talvez pela minha criação, talvez por influência também, às vezes na faculdade, a gente sabe nas faculdades públicas, né? Tem meio uma vertente assim, meio doida, né? Às vezes, né? Não criticando quem vai por essa vertente, mas a minha cabeça era muito bagunçada em alguns conceitos. E aí eu fui conseguindo organizar. É como se fosse um quebra-cabeça todo desmontado. Eu comecei a conseguir entender a visão que Deus tem para a mulher, né? E aí fui aplicando diferente, mudando o meu jeito, meu trato com o meu marido, com os meus colegas, né? E não é fácil, eu sou perfeita? Não. Mas eu estou buscando melhorar meu caráter e meu comportamento cada dia, né? Porque não é fácil também, né? Engraçado, ontem eu estava ministrando na igreja e eu falei, tive clareza de um ponto bem interessante. Acho que vai muito de acordo com isso aí que você está falando. Davi, quando a gente vai olhar para a história de Davi, você vai ver que ele errou muito. Não foi pouco, não. Aham. Né? Errou muito, meteu o pé mesmo e todo atravessado. Mas uma coisa que, quando você lê a história, você vai ler lá aquelas, né, na passagem ali de Reis, de Samuel, sobre ele, crônicas, você vai ver que ele sempre quis acertar. Sim. Mesmo errando, né, quando ele foi buscar a arca, por exemplo, né, Saul passou 40 anos rei e não se preocupou com a arca, né, que tinha sido perdida lá pelos filhos Ele de tinha um Eli. zelo pelas coisas de Deus, né? Ele tinha um zelo. Então, assim, por mais que ele fez errado, né, muitas vezes, né, e foi punido, a vez que ele contou o povo sem ordem de Deus, né, Uhum. Deus mandou lá, mandou a praga, né, e ele sempre estava disposto a pagar esse preço, né. E ele errou muito, e no final da vida dele, né, quando ele faleceu, Deus disse que ele era um homem segundo o coração de Isso. Deus. Deus não disse isso para Jó. Você pega Jó, é o exemplo do crente, velho. Aham. É reto, é íntegro, se afasta do mal, o homem não abria a boca para nada. O homem sofreu o pão que o diabo amassou e não reclamou. Então você pega Daniel, né, que era um cara muito sábio, foi o terceiro na hierarquia, né, do povo onde ele estava cativo, Na Babilônia. né, um estrangeiro, né, Uhum. o homem orava 3 vezes por dia, né, o homem foi jogado na cova dos leões porque falou que não era pelo orar e ele foi orar. Então você pega esse povo, né, top, José é um dos maiores administradores da Bíblia, e nenhum desse povo recebeu um elogio desse, da parte Uhum. de Deus. Então, muitas vezes nós somos criticados o quê? Por errar,
Uhum. né? E a vida do cristão, ela erra, né? Hoje nós não somos perfeitos, né? E muitas vezes as pessoas olham, né, pro cristão, a pessoa olha para a igreja, ué, mas você não é crente? Bem isso, né? Quer dizer, você não pode errar, você tem que ser perfeito. Não é assim que funciona, né? Todo mundo tem problema, todo mundo tem falha, todo mundo tem seus erros. Mas a partir do momento que você tem esse entendimento, né, que você precisa buscar a Deus, né, você precisa, né, adorar, você precisa exercer isso e as coisas vão acontecendo, você vai evoluindo, Isso. né? Porque o que importa é o que Deus pensa de você. E às vezes as pessoas não gostam de mim por causa disso. Eu não ligo porque você acha, o que você achou, deixou de achar, eu não tô nem aí, Exato. né? Claro que se for uma crítica, né, a gente fala, crítica não tem como ser construtiva, né? A gente brinca. Mas se for uma crítica construtiva, um conselho, né, eu tô aberto. Né? Minha mãe fica brava comigo porque ela fala assim: você precisa ouvir mais as pessoas e não sei o quê, que você Ah, acha, depende de quem você ouve, né? que você acha que sempre tá certo. Mãe, dificilmente eu tô errado. Aí esses dias eu errei, né? Aí fui falar com ela, né? E não sei o quê. Errei. Ah, mas agora você assumiu. Não, porque agora eu tô errado. Eu só assumo quando eu tô errado. Se eu não tô errado, mas por que que você dificilmente você erra? Porque eu sempre procuro, né? Que nem aquilo que eu comentei com você. É, eu vou debater com as pessoas. Ah, que fulano de tal é formado em tal coisa. Não vem com papo furado pra cima de mim, não, que o debate vai ser bom. Aí até você quer saber de tudo. Não é que eu quero saber de tudo, é porque eu estudo. Então, nós estamos conversando aqui. Você está me falando, alguma coisa me chamou a atenção. Uhum. Hoje eu já vou estar estudando sobre isso. Eu vou estar dando uma lida. Eu vou ouvir um podcast. Eu vou ouvir uma palestra. E aquilo vai te gerando, né, esse conhecimento. Isso. E a gente vai evoluindo, vai crescendo. Porque às vezes as pessoas olham hoje, né, para Alcione, respeitada hoje dentro da polícia, respeitada na cidade de Pedra Preta, até no nível, né, de estado, as pessoas têm uma referência e acham que as coisas acontecem do dia para a noite, É, né? não é. Não é, então, né, você ter uma família hoje alicerçada, né, sólida. Ah, acontece problemas? Acontece. Às vezes eu falo sempre com a Tayane, né? A gente vai conversar com as pessoas e tal, e não sei o que e tal. Aí depois a gente tá conversando, rapaz, nós estamos bem. Nós estamos bem, porque se eu for olhar para essa vida dos outros, e às vezes algo tão simples, né? Sim. Tão simples que, quando você comentou aí, né, hoje dentro da sua profissão, que você vê as famílias sendo destruídas, por quê? Por falta de Deus, por Uhum. falta de seguir as instruções bíblicas. E, e aí lá eu ia falar, conversei demais. E lá na Adventista você encontrou essa organização. Sim. Uma das coisas, igual eu falei pra você, que eu aprendi mais a ser feminina, que é assim, quando você, as pessoas leem, quando lê Efésios, ou quando vai falar assim, a questão da mulher submissa, né? E vê de uma forma, eu esqueci agora qual provérbios que tá, mas a palavra usa o submissa, ele é o sinônimo, né, pela raiz da palavra, quando você vai traduzir, é auxiliadora, né? É suporte. E aí você vê que, de fato, a auxiliar do homem, é o suporte, você está exercendo um papel muito bom. Não é a questão que a gente está sendo criado numa sociedade onde, Rona, as pessoas parece que não estão criando os filhos para serem homens, nem as meninas para serem mulheres, né? E a gente vê essa falta de. Mas os homens não estão tendo compromisso, mas as mulheres também não estão deixando ser ajudadas. É uma independência um do outro, como se tivesse sido criados os dois para viverem separados um do outro. E, não, na verdade, a gente sabe que o projeto de Deus não é esse. E aí, mas já me chamaram de. Não, mas isso é arcaico, não se faz isso mais, não. Mas então por que tá dando tanto errado? Tá tendo tanta destruição se não é a base da família? Porque a gente que é cristão sabe que o projeto do inimigo é esse, deturpar a família, né? Mas aí você fica vendo coisa boba que vai destruir um casamento, destruir uma união por falta de paciência um com o outro. E aí eu venho aprendendo esse lugar de o lugar da mulher. Ah, não, mas de inferioridade. Gente, não é de inferioridade. Eu tô tentando, de fato, isso porque eu vejo que é algo que funciona. Se funcionou para outros,
outros casais que a gente vê, não tem problema? Tem, porque as pessoas acham que se acontece alguma coisa com você, você bateu o carro ou aconteceu alguma coisa, mas você não tá orando, não? Você não é crente, né? Igual É, você falou. Gente, não somos perfeitos, nós somos perdoados. Eu tive um pastor que dizia assim: não importa quantas vezes você caiu, o importante é você saber o caminho, né? Levanta, vai de novo e segue o caminho, né? E eu tenho tentado isso, essa evolução, porque eu vejo que é dentro do seio familiar que as coisas acontecem, mas precisa desse envolvimento e trazer Deus para dentro da família, dentro do relacionamento, dos relacionamentos, né? Mas igual eu falei, eu não sou perfeita, não. Estou tentando melhorar cada dia. E errou, né? Se errar, vamos ali, eu vou consertar, vou pedir desculpas se eu tiver que pedir desculpas. Às vezes eu me envergonho de alguns atos meus do passado, né? Fala, não, bom, se você está envergonhado, significa que você reconheceu que precisa melhorar e voltar a não fazer de novo. Não vai fazer de novo, né? E é isso, eu venho buscando essa melhoria. O que eu ia falar para você, lembrei, era como é que você concilia essa questão, né, de, por exemplo, hoje você está considerada uma mulher bem-sucedida, né, financeiramente, Uhum, né, ganha bem pro padrão da maioria, uhum. e aí, com esse papo de feminista e tudo, né, como é que você concilia isso dentro da sua casa, né, você ser uma pessoa reconhecida, uma figura pública, né, Uhum. é, financeiramente estável, mas continua mulher, continua esposa, continua mãe. Como é que você lidar com isso? Porque eu tive um exemplo, só para me contextualizar aqui, para você entender o que eu estou falando, para quem não está nos assistindo. Uma conhecida minha, que ela é bem sucedida também. É, e ela quer fazer, sabe? Quer fazer, quer fazer, quer fazer, quer fazer. E aí, frustrada, né, na questão dos relacionamentos. Ah, que eu conheci fulano, que fulano é isso, que fulano é aquilo, que fulano... Mas não deu certo. Ah, que fulano é isso, que fulano é aquilo, que fulano é não sei o quê. Não deu certo. Você precisa, eu falei pra ela, você precisa arrumar um fulano menos. Menos. Você precisa arrumar um fulano dono de casa. Porque se você quer ir por esse caminho, porque assim, eu tenho uma mentalidade seguinte. Eu acho que dentro do casal precisa ter equilíbrio. Uhum. Então, vamos supor que, eu brinco sempre, né? Quem que tem que cuidar das finanças da casa? Se é o homem ou se é a mulher? Aí uns é o homem, não, a Bíblia fala que o homem é o cabeça, que não sei o quê. Não, a mulher, mulher porque a mulher tem isso, a mulher tem aquilo. E eu brinco sempre que quem tem que cuidar das finanças é quem entende de finanças. Aham. Aí o meu marido, mas meu marido não entende, eu tenho um colega mesmo. É um amor de pessoa. Mas se você botar 1.000 na mão dele, ele fica devendo 2. Não serve, não tem como administrar. Quem tem que administrar é a esposa. Ah, não, que a minha esposa gasta até o que não tem. É o marido que sabe administrar? Então Então é é ele. ele que vai administrar. Isso não significa que não vai incluir o outro, Uhum. né? Que não vai incluir, mas eu tô aqui, tô administrando, né? Você tá ciente, tá sabendo do que tá Uhum. acontecendo. E aí falei pra essa amiga minha, falei, ó, você precisa de um cara menos. Você precisa de um cara simples. Você vai ter que arrumar um cara que trabalha aí, ganha 2, 3, 4 mil real, mas que ele vai cuidar de você, que ele vai ter tempo para te alicerçar. Se você quer seguir por esse caminho, por essa carreira aí independente, de fazer e acontecer, porque se você arrumar um cara nesse mesmo padrão, ele quer uma mulher desse jeito. Uhum. Hoje, um cara bem Acontece. sucedido, você pode ver aí a tendência, os, os coach aí, os caras, os empresários aí da internet. Você vê as mulheres deles. Elas não são empresárias. Não. Elas não É o são suporte na família. suporte de família. Entendeu? E ele vai tratar essa mulher igual uma princesa. Isso. Isso. E da mesma forma, se a mulher hoje entende que ela quer ir por esse caminho, ela tem que arrumar um cara desse. Um cara dono de casa. E eu acho, eu, sinceramente, acho que E tá tudo não bem. tem E tá tudo problema bem. nenhum. Não tem problema, porque o importante é você construir uma família sólida. Como é que você lidar com essa situação Então, toda? hoje cedo eu tava até ouvindo a doutora Ana Beatriz falando justamente sobre, no Pod People, justamente falando sobre isso, né? Primeiramente, se uniu com o objetivo de quê, né? Aí falando, porque casais que casam no auge da paixão, o divórcio seria certo, né? Aí falando que o Brasil supera os Estados Unidos e o Japão no número de divórcios, né?
E olha quanta a população daqui é menor do que a população dos Estados Unidos, né? E aí, o meu marido, ele é caminhoneiro. Eu nunca tive vergonha disso, né? E é um caminhoneiro empregado. E eu sempre quis, e quando ele me conheceu, eu estava no meu segundo ano de faculdade. Ele sabia que eu estudava. Eu estudava e dava aula. Comecei a trabalhar com 14 anos de idade. Comecei a trabalhar de doméstica, eu lembro até. E aí, o que que acontece? Ele tá sempre muito fora. E nós decidimos, quando a gente se casou, com 6 anos já de namoro, a gente quis formar uma família. Porque meu sonho sempre foi ser mãe. Eu queria ser mãe. E eu não queria viver em lar separado, que minhas filhas crescessem, meus filhos crescessem em lar separado. Porque eu cresci assim e eu sabia o quão doído foi, né? E, de fato, existe essa renúncia em algumas coisas e, em compensação, a gente tem outras aceitabilidades. Por exemplo, o Adriano, ele trabalha, ele tá ali para prover o lar. Mas, mas o seu marido ganha menos que você. Mas não existe uma competição entre a gente, não existe. Existe os dois num projeto. Então, eu aceito e a gente tem não tem temos problemas, mas tem pessoas que falam assim: "Ah, mas como é que você consegue? Seu marido nunca está em casa". Eu tentei. Nós conversamos, eu tentei que ele estudasse, mas não é a veia dele. Que ele estudasse, que ele fizesse uma faculdade, ele não quis. Ele também tem uma paixão, a paixão por isso. Se eu tirar o caminhão do Adriano, o Adriano morre. Ele morre, literalmente. Então, assim, e aí a gente decidiu ter as filhas. E olha, é puxado às vezes, porque como eu que fico em casa, então eu tenho muitas responsabilidades. Mas ele entende mais de outras coisas, então é a parte que ele cuida. E aí a gente vai cuidando das meninas, a gente decidiu investir na educação das meninas, né? E então, assim, desde 2019, elas estudam em outro município, a gente decidiu investir e ele trabalha duro para isso. Porque o prazer que ele tem é dizer, eu pago a escola das minhas filhas, por exemplo. Então, assim, eu vou conciliando. E é claro, a gente tem sempre que ter uma rede, né? Eu tenho a minha mãe que me ajuda demais, porque no serviço, na polícia, principalmente nessa gestão, nós saímos muito para outros municípios para fazer operações. Então, se é convocado, às vezes eu tenho que posar fora, vou num dia ou 2 dias antes para uma outra cidade para estar em operação, ou às vezes eu saio 4 horas da manhã, né? Então eu tenho a minha mãe, que é o meu suporte. Minhas filhas agora também já estão grandinhas, né? Mas a gente concilia muito bem. A gente tenta fazer o quê? O momento que a gente está junto sempre ser intenso, né? Ser intenso e a gente tem funcionado assim, mas é igual eu tô falando para você, é renúncia. Precisa de renúncia, porque tem vez, já agora não, a gente está conseguindo, mas já até final de ano da gente passar separado. E, às vezes, assim, foi ruim? Foi. Mas as meninas têm ali, tá sempre grudada com o pai. Oportunidade que tem, a gente viaja com ele, ou faz a viagem em família também, né? Mas não é aquela coisa que você fica expondo para as pessoas. Porque uma das coisas que eu vi hoje, quando você não mostra tanto, quando você não tem o que mostrar, não tem o que ser invejado também, né? E justamente falo, porque às vezes a gente vê casais que. Ela até deu um exemplo assim, né? Casais que estão fazendo tudo junto, expõem nascimento de filhos, isso, aquilo, outro. Aí você fala, nossa, esse casal tá funcionando, que é uma maravilha, né? E ela até deu o exemplo da Virgínia e do Zé Felipe, falou, mas lá, parecia que tava tudo tão bonito, um conto de fadas, de repente tá todo mundo separado, Do nada, né? né? Do nada, né? Então, assim, aquele conto de fadas, ainda mais hoje, que as pessoas colocam, tá muito bonito no Instagram, né? Tudo maquiado para sair ali, mas para família de verdade, para funcionar, não é aquela boniteza ali que tem, né? Então, assim, tem vários problemas que a gente precisa resolver juntos. E é o dia todo, assim, é cuidando de delegacia, de casa, de compra disso, aquilo. E uma coisa assim, porque eu, por exemplo, tenho alguma dificuldade, né, com as pessoas, principalmente com clientes, porque tem muita gente que gosta de ser iludido, né? Gosta de, olha, a vida da Virgínia, né, é um espetáculo, né? E aí muita gente se ilude. Muita gente se ilude com aquilo, acha que aquilo ali é real, né, que consegue replicar aquilo ali e não consegue, né? E eu sou um cara mais pé no chão, Também. né, mais vida real. E às vezes você vai conversar com as pessoas, fala, não, isso aí não é assim, não dá certo, não funciona. Não funciona desse jeito. Porque a vida real, ela é difícil. Sim.
E ontem não, segunda-feira, hoje é quinta já, né? Também tá voando. Eu tava conversando com uma pessoa, né? E ele falando pra mim que tava muito corrido, que as coisas estavam muito, que tinha isso, que tinha aquilo, tinha não sei o que lá, tinha família, tinha os pais, tinha não sei o que lá. Falei, ó, você tá corrido é uma coisa, você tá desorganizado é outra. Você tá aí desorganizado, porque correria, eu tô, você tá, né? O Vitor tá, e acredito que quem tá nos vendo aqui também tá. Porque o Exato. mundo hoje ele tá muito acelerado, né? Uhum. Hoje ele tá muito. Hoje as coisas aconteciam numa intensidade, hoje elas estão, sei lá, 10 vezes, 20 vezes, né? O mundo não tá correndo, ele tá capotando. Exato. Então, se você não tiver organizado, você acaba perecendo de alguma forma, né? E é isso aí que você falou, por mais que ele viaja, eu faço isso, faço aquilo, ele tem filho, mas quando você tá organizado, você consegue absorver bem isso aí. Uhum. Essa organização, que é uma das coisas que eu aprendi bastante na igreja adventista, estudando, é justamente eu falei pra você, a bagunça que às vezes está na minha cabeça, né? Que eu me cobro muito. Mas eu comecei a ir para a Bíblia para entender a questão da organização do planejamento. Você vê uma organização desde quando Deus começou a criar o mundo, né? Cada coisa num dia, né? E aí eu fico vendo assim, quando Jetro aconselha Moisés a dividir a liderança, né? E aí você vê para dar uma coisa de organização. E o acampamento dos israelitas foi de uma forma ordenada por Deus, que você pode ver, foi distribuindo cada tribo, o jeito que ia ser feito, existe uma organização. Até na hora de sair para as batalhas, existia uma organização. Então, se você vai para dentro da Bíblia, você não vê nada desorganizado. Então, eu falo assim: olha, o Espírito Santo não quer que eu seja desorganizada. Eu brinco muito com as meninas, né? Com o guarda-roupa, né? Tem uma máxima, acho que é a psicologia mesmo que fala isso, ou neurociência, não sei, que diz que a sua vida, se olhar a sua gaveta de calcinha, vai saber como é que tá a sua É, vida. Mais ou menos desse jeito. Porque essa desorganização não é de Deus. E eu lembro quando Deus não quer que você pegue seu tempo. Todo mundo tem 24 horas, igual você falou, mas você precisa organizar. Tá na moda, né? As pessoas falarem assim: eu organizei meu alimento da semana. Porque você vai comer qualquer coisa se você não planejou antes como comer. E da mesma forma, porque às vezes, qual que era o meu problema antes? Eu queria organização, mas eu achava que eu ia conseguir manter tudo aqui na cabeça. E hoje eu tô brigando comigo. E no Joel J me fala: pega, escreve, escreve. Porque algo para ser feito, eu preciso chegar aqui. Então eu preciso saber onde que eu vou abastecer, onde que eu vou parar para alimentar, tudo certinho. Então eu vou cumprindo etapas até chegar aquilo ali. E isso na minha cabeça parecia estar certo. Mas eu mudava. Dizem que é TDAH, mas eu acho que não. Mas eu mudava as rotas, bagunçava, eu achava que eu ia conseguir seguir todo o caminho ali, todas as metas na ordem certa. E, de fato, você precisa buscar essa organização, porque esse corrido tá na sua cabeça porque não tá organizado. E eu vejo que não é isso que Deus quer na gente. Porque quando você vê, é perfeito. Não, não é comercial de margarina, família perfeita. Mas se faz uma organização, você exige isso de você mesmo, o negócio funciona. Não é ser metódico. Mas se você crê na palavra, quando você vê, Deus pediu para você fazer isso. Organizar. É igual, aí é igual você falou, corrido todo mundo tá. Você tá desorganizado. Porque quando fica tudo isso na cabeça, por exemplo, agora tô acompanhando meu pai ao médico. Então eu tenho que largar o serviço às vezes, mas aí eu tô organizando a minha agenda para a consulta dele, porque aí agora não, tal dia, eu falei, não, desse tal dia eu não posso. Por quê? Seguindo a agenda. Aí eu tô na tentativa da agenda do Google, né, para despertar algumas coisas ali, para conseguir, porque aí eu tenho que conciliar, levar meu pai ao médico e meu trabalho também, né? E então, assim, são várias coisas. O dia que ele tem exame, não, nesse horário já não vai dar para fazer. Eu tenho que encaixar tudo isso. Mas se você encaixar, dentro da semana dá para você fazer, dentro do ano dá para você fazer muito mais. dá pra fazer muita coisa. Minha mãe tá fazendo fisioterapia agora, né? Aí eu falei pra ela, você vai marcar qual é o primeiro horário? 7 horas, então você vai marcar 7 horas. Por quê? Porque eu já vou levar os meninos na escola, já te Já passo, já te pega. pego, já te levo. E pronto. Então, isso é organização, né? E aqui a gente fala muito de negócios, né? De finanças, de família, de fé. E tudo isso precisa de organização, Sim. né? Então, assim, quando você começa a conversar com as pessoas, você começa a enxergar os mesmos pilares de sucesso
e os mesmos pilares de fracasso. E um deles é organização. Se Uhum. você tiver desorganizado, a sua família vai perecer. Se você tiver desorganizado, a sua saúde vai perecer. Se você tiver desorganizado, suas finanças vai perecer. E o seu negócio vai perecer. E a mesma forma, se você está organizado, Uhum. tudo isso aí, o contrário também é verdadeiro. É. Você vai prosperar, as coisas vão acontecer. E aí vai muito daquilo que você quer como estilo de vida. Né? Porque assim, hoje, algumas pessoas estão iludidas, que elas querem replicar algumas. Aquilo ali, uma vez, não é para mim. Eu preciso me encontrar. Primeira coisa é se Uhum. encontrar, né? Você encontrar essa identidade, né? Isso vem através do relacionamento com Deus. Encontrar o propósito da sua família, né? Daquilo que você quer. Por exemplo, você está na vida pública, eu estou na vida privada. Uhum. Não significa que a minha vida é melhor que a sua ou que a sua é É. melhor que a minha. Não, cada um no seu lugar. Cada um no seu propósito. Uhum. Né? E você, quando você encontra isso, você consegue cumprir, né, o chamado de Deus, porque eu tenho aquela passagem bíblica que a pessoa chega diante de Deus e aí falando, Senhor, no seu nome eu fiz isso, eu fiz aquilo, e vai narrando, né, o que ela fez. E aí Deus vai falar para ela, ó, não te conheço, cara, porque o que você fez aí, para mim não serve para nada. Ó, inferno. Uhum. Por quê? Eu entendo o quê? Que você não fez o que precisava ser feito. Então, Alcione, eu te dou uma tarefa aqui. Você é subordinada a mim, eu te dou uma tarefa. Aí chega no final da semana e você fala, Ronan, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso. Você fez o que eu te pedi? Não, não fiz. Então não adiantou nada. Porque você pode fazer outras coisas? Claro que pode, mas você tem que fazer o que eu te pedi. É a mesma coisa, a gente lembra, né? O que Deus pediu para Caim e para Abel. Caim foi lá e apresentou o melhor que tinha, mas não era aquilo que Deus queria. Não foi isso, né? E de fato a gente vê as coisas. Se não for aquilo que Deus pediu, Né? entendeu? E como é que você está conciliando, né? Você falou alguma coisa sobre, né, você ouvindo as famílias, as pessoas. O que é essa maturidade espiritual? Você consegue enxergar esses casos agora de uma forma espiritual? Sim, sim. Às vezes, Ronan, tem algumas pessoas que não acreditam, né? Mas às vezes tem pessoas que entram ali só precisam de oração. E eu já orei muito com pessoas, e às vezes oro, ali dentro da delegacia mesmo. Porque me parece assim que as Maria da Penha, tudo é eu que atraio. Aí é mais, às vezes tá lá mais no meu plantão. E aí eu fico olhando assim, falando, não, é porque então tem um propósito, né? E eu também trato muito com casos de abuso sexual infantil, né? E essas coisas é direcionada. Aí vem o network, né? Porque por mais que a gente trabalhe em rede no município, é sempre porque a gente tem um network que você consegue direcionar aquilo ali, né? Aquela pessoa para o tratamento que ela precisa. Porque não às vezes as pessoas assim, não vai resolver apenas com cadeia. Claro, eu vou fazer a minha parte, mas aquela pessoa precisa de muito mais. Gerou todo um trauma ali, né? Exato, Todo. ela precisa da saúde, ela precisa lá da assistência social, ela vai precisar de encaminhamento, ela vai precisar de um emprego, né? Então, a gente vai tentando. Hoje já tem. A lei diz, né, toda essa rede, mas a gente sabe que nem sempre funciona. Na prática, Na não. prática, às vezes não funciona. Mas a gente vai tentando de todas as formas, né, para ajudar o máximo possível, porque de fato tem famílias necessitadas. E aí, a única coisa assim, eu consigo aconselhar outras, olha, você poderia tentar assim, porque eu vi famílias sendo destruídas assim, ou eu vi fulana que deu certo assim, mas nunca, claro, envolvendo nomes. Mas eu não carrego isso para mim, entendeu? Não, é algo assim que depois que eu chego em casa, de fato, eu tento me desvencilhar do problema. Só que aí, as pessoas confundem muito, né, porque às vezes chega domingo, às vezes é um sábado lá, você tá com a família e você recebe uma ligação. Porque aí, uma das coisas agora que eu tô aprendendo na terapia e eu preciso fazer é ter um telefone só para lá e um telefone, porque eu ainda tenho um só. Eu ainda tenho um só, então eu acabo sobrecarregando muitas vezes com o problema dos outros. Tô precisando fazer o que você falou, né? É dos outros o problema, porque às vezes você tenta orientar, mas
não vai. Eu não Não posso me vai. prejudicar, né? Exato, Eu não exato. posso me prejudicar para tentar ajudar. E muitas vezes alguém, às vezes, que nem quer ser tão ajudado assim. Isso. E quando a pessoa quer muito, pô, você sacrifica, né? Ou fulano quer mesmo, né? Eu sempre brinco, né? Que saber que precisa não é querer, Uhum. né? E muita gente sabe que precisa, mas querer mesmo não quer. Porque eu É. nunca vi ninguém que quer muito. Para pensar. Você, ou você que está nos assistindo. O que você quis muito que você não conseguiu? Tudo que você quer Sinceramente. muito, Você consegue. você consegue. Sim, Porque você vai dedicar tempo, você vai dedicar estudo, esforço, dinheiro para fazer aquilo. exatamente. E aí muita gente sabe que precisa. Ah, eu sei que preciso. Às vezes até inconsciente. Mas querer mesmo, Não quer. E o querer move. Move as move. coisas. O querer move. Faz. Porque quando você quer, a Bíblia fala, tá ligado na terra, tá Uhum. ligado no céu. E Exatamente. vai acontecer. É isso mesmo. E a sua carreira política? Ah, Você teve uma experiência política agora, né? Você pretende, né, se lançar mais uma vez na política ou então, não? eu tive uma experiência em 2016. Ah, teve? Teve, eu fui candidata em 2016 também. Ah, não lembro disso, não. Aí, 2020 não, aí quando foi agora, né, 2024, tive essa experiência. O engraçado que no início do ano de 2024, acho que foi no início do ano de 2024, ou final de 2023, um colega, né, falou para mim, eu lá malhando, né, falou assim: Alcione, você não precisa se meter nisso, você tem certeza? Você já ajuda demais as pessoas na sua função, né? Lá, como escrivã, né? Como pessoa. Aí eu peguei e ainda às vezes insisti, né? Falei, será, Deus? Aí eu fico observando. Eu tenho muita vontade, mas depois eu paro para ficar analisando assim, será que eu vou conseguir mesmo ser, porque às vezes você tá com vontade de fazer aquilo ali, você tá com vontade, só que a política não é bem do jeito que você quer, porque eu, Alcione, se eu quero, igual você acabou de falar, se eu quero fazer, eu vou lá e eu faço. Mas politicamente, você pode ter N vontades, mas você nem sempre Não depende consegue só fazer. de você, né? Exatamente. E eu acho, vendo os bastidores, quando a gente vê os bastidores, é muito complicado, né? Trabalhar com as pessoas é muito complicado. E eu estou num projeto agora, quero, né? Tem essa questão do livro que eu quero escrever e tudo, mas eu tô. Há algum tempo eu acompanho o Juninho com o basquete, né? Minhas duas meninas jogam basquete, e eu tenho saído para viajar. O seu menino é futebol, né? Você É. também sai, você sabe. Tenho saído, às vezes, para viajar com ele e tenho conversado com pessoas de outra cidade, professores, pais, né? Lá no momento da quadra, e aí tá jogando, a gente conversa, entre um jogo e outro a gente conversa. E eu vi que, assim, uma oportunidade muito boa que a gente tem para as crianças aqui de Pedra Preta, justamente para não parar lá na minha mão, na delegacia, é o esporte. A gente vê como que o esporte mexe com a vida dos nossos filhos, né? Você vê com o seu, eu vi com as minhas. As minhas meninas estão no basquete desde 2017, né? A pequena não tinha nem idade ainda, estava lá na quadra. E a minha irmã incentiva muito. A gente vê que o maior problema que hoje a gente tem é transporte. É transporte, a gente sabe que é caro para ir, mas a oportunidade dessas crianças jogarem, a gente não está falando de um futuro profissional. Se vier, é lucro, né? Mas a gente está falando no desenvolvimento dessa criança para uma cidade que não tem muitas oportunidades, né? E eu tenho acompanhado o professor Hernani Júnior em vários momentos e a gente vê essas dificuldades. E eu vejo a vontade das crianças em fazer e tudo, e o quanto de experiência elas ganham. Então, a gente quer formar uma associação, de fato, para funcionar. E aí eu vejo assim, é claro, a gente consegue muita coisa com política, mas eu fui visitar uma empresa, uma sementeira dessa, esse ano, para pedir um patrocínio para a gente ir a um certo lugar. E ele me explicou, o responsável pela comunicação, me explicou como que funciona o patrocínio deles e tudo. Eu falei pro Júnior, Júnior, a gente precisa estar organizado, porque essa vontade a gente tem desde 2019, 2020, fazer uma associação. Já são 5 anos, se a gente tivesse feito a associação, estava aí, né? E aí eu falei, a gente precisa estar organizado. Então, justamente por querer fazer essa associação, querer investir nisso,
eu penso que talvez não sei, porque eu fico muito preocupada com a ética. Se eu for mexer com isso, falar, você está com interesse político. Não, eu estou com interesse na associação e nas crianças. Então, eu queria e quero separar, né? Aí tem, às vezes, político do Estado e tudo, o pessoal fala, né? Tem interesse e tudo. Para minha carreira também é bom, porque a gente. Tudo depende de política, de um voto lá da Assembleia, né? E tudo, a gente vai atrás. Então, o próprio meu sindicato está investindo, queria e quer que eu seja política. Ah, porque você tem o dom, você tem o... Mas só que eu também tenho esse interesse. E eu tenho sempre buscando. Aí agora eu ouço Deus. Senhor, é esse o propósito que o Senhor quer para mim? Porque como que vai ser a Alcione política e ainda polícia? Se bem que eu estou assim nova, mas eu tô a final do ano que vem eu já entro no abono permanência, né? Ou seja, já poderia em tese me aposentar por aposentadoria especial. Eu falei que eu pretendia trabalhar uns 10 anos, a não ser que Deus me queira em outro lugar, por enquanto que não seja polícia. E eu me dedico muito ao serviço, eu gosto demais de trabalhar na polícia. Mas eu vejo que eu preciso contribuir com essas crianças aqui em Pedra Preta. Porque hoje, no basquete, no futebol, tem os bolsistas, mas a maioria é pago. E se a gente conseguir oportunidade para a maior parte das crianças aqui em Pedra Preta? Não, e o pior, e o PEC, né, mandando aquele alô aqui lá pro Juninho. Verdade. Tamo junto. Tem competido aí, o basquete mesmo tá voando, né? Sim, sim. Nível nacional, pô. Pedra Preta. Pedra Preta. Né? Porque assim, a gente viaja muito, você sabe disso. Às vezes tem alguns municípios, alguns times, algumas equipes, mas é fazendo cata. É Sim. juntando um atleta dali, outro atleta da acolá, né? De outra cidade, de outra escolinha. Né? E o PEC tem competido muito, né? No pelotão de frente, sendo Sim. campeão, né? Tanto no basquete, né? Quanto no futsal. Os meninos agora do Magnus, né? Foi lá em Sorocaba, né? Para quem não sabe, o Magnus é a escolinha lá em Rondonópolis. Né? A escolinha lá em Rondonópolis, mas que também é do Juninho. Então, isso é um trabalho muito legal, né? Tinha 3 categorias, chegaram em 3 finais, né? E perder as duas que perderam, naquele detalhe do esporte, né? Do jogo, né? Que um momento ou outro ali, mas uma foi nos pênaltis, uma perdeu nos pênaltis, porque né, a outra ganhou e a outra perdeu de 1-0. Então, assim, foi muito competitivo, né? Foi muito expressivo. E eu entendo muito que esse propósito, né? A gente fala aqui de propósito, né? Ele é importante você buscar ele. Porque não é só sendo um vereador ou sendo um prefeito que você pode contribuir com a sociedade, né? E uma coisa que eu aprendi um tempo atrás, quando alguém te enxergar como um líder, é porque você já é há muito tempo. Sim. Entendeu? A partir do momento que a Alcione é X, é porque você já vem fazendo, né? Isso. Tem gente que quer o título para fazer, né? Tem gente que acha que precisa do título para do ser. título para fazer. Não é assim que funciona. Exatamente. Primeiro você faz, o reconhecimento ele vai vir depois. Eu agora tô no propósito, é só a mãe e a tia da quadra. Porque quando a gente viaja, né? Que eu fico literalmente, gente, deitada no chão com as crianças lá nas escolas para dormir e ficar na escola. E esses dias, o presidente da Federação de Basquete, eu acompanhando ele na Copa Juara que teve de basquete, e ele falou assim, né? A gente tá falando da importância que o basquete está tendo no Mato Grosso, porque, queira ou não, a gente vê, futebol tem mais destaque, mas quando a gente vê basquete feminino, a gente olha assim, é muito difícil para conseguir lugar ao sol, né? E o tanto que ele tá falando assim, tá evoluindo, o basquete mato-grossense tá começando a ganhar algum destaque. E hoje você vê, gente, não tem. No Mato Grosso, quem tem a base que o Hernani Júnior tem. Eu sou apaixonada pelo trabalho dele, porque assim, quando a gente conversa a técnica de água boa mesmo, que também é a técnica da seletiva, né, da seleção mato-grossense, que por sinal minha filha passou na seleção. Quando você vê isso, ela fala, Alcione, não tem outro de nós que tem o tanto de criança que o Juninho tem. E quando começou isso em 2017, a gente lembra que o basquete teve um período de glória aqui em Pedra Preta e ficou sumido muito tempo. E hoje o Hernani Júnior, quando ele começou em 2017, quando a gente começou a ganhar títulos, foi em 2022. Ou seja, de 2017 até lá,
Foi pancada, foi jogando time dele mesmo contra ele time mesmo, foi ali em Rondonópolis, e aí agora a gente tem oportunidade. Às vezes ele pega lá um campeonato, por exemplo, esses dias para trás tinha um em Marechal Rondon, no Paraná. Poxa vida, pra gente ir até lá é dinheiro. E a gente fica olhando, a gente quer ir agora num de Sapezal. Fica só o ônibus, 13 mil reais. E aí você fica vendo, comprar um tênis é caro. Aí você pensa, o pai, pagar a mensalidade, o uniforme de treino, o tênis, né? E eu quero isso, oportunidade para mais crianças de Pedra Preta, para ter isso, porque quando ele sai, você vê, Não, é né, uma seu filho, festa, não, é uma é uma festa festa. demais, cada luta deles, cada coisa. E quando eles perdem, a gente fala, Júnior do céu, e às vezes elas choram, porque é meninas, né? E a gente fica olhando assim, é muito, muito gratificante você ver isso. Só que a gente sabe que não basta apenas o treino, porque hoje ele tem o CT, mas ainda não tem toda a capacidade para estar os times ali treinando. Aí uma hora treina aqui na escola, outra hora no ginásio, lá em horário, lá a quadra não é coberta e tem que fazer à noite. E a gente sabe que essas meninas, para ficar bom, a gente teria que ter uma academia de musculação, a gente precisava ter uma psicóloga para estar dando palestra para essas crianças, uma nutricionista, né? Mas tudo isso depende de dinheiro. E conversando com outras pessoas, a gente sabe que é através da associação. Ah, é para receber dinheiro público? Não, não é só isso, porque a associação vai nos ajudar não apenas aqui, mas nível estadual. Tem tantos projetos na União, tantos projetos que a gente pode fazer, e empresas particulares, a gente sabe que tem incentivo também. E pode de fato. Então, assim, a gente tem que pegar esse gancho, porque hoje a gente tem muitas crianças, muitas meninas pequenininha treinando. Por quê? Passaram a admirar as outras. Então, são Na crianças que, escola, né? exato, são exemplo, né? Nossa, ter um troféu, ser recebido assim, porque ganharam. Eu falo, ó, isso é bom. Então, se isso é bom, eu não preciso ser Alcione política, porque eu não vou conseguir dar tanta atenção para essa associação. Então, hoje, de fato, o meu propósito maior, porque é estar sempre com as minhas meninas, né? Eu aproveito para acompanhar o crescimento Juntar delas. propósito. Funcionalidade. E é isso. Hoje o meu propósito maior, meu ganho é ser realmente a mãe e a tia da quadra, para promover alguma coisa para o basquete feminino e para o futebol também, porque, no caso, a associação é para conseguir com que as crianças tenham acesso não só ao basquete, mas também ao futebol. Né? Mais crianças têm E esse tirar. acesso. E uma coisa, Alcione, desculpa te interromper. E também uma coisa que às vezes passa batido, tirar essas crianças do celular, né? Sim, Da tecnologia, né? sim, desse jeito. Porque, assim, é igual eu tô falando, é o desenvolvimento integral, né? Além disso, Júnior, Júnior, perdão, falando do Júnior, além disso, Ronan, eu tenho recebido muito meninos e meninas que o Júnior vai e faz no convite e não quer. Mas às vezes tá chegando na delegacia já com o uso da maconha, admirando bandido e não admirando coisas boas, né? Pessoas de índole boa. E eu acho que o esporte transforma isso. E a gente pode levar com a pegada para, não cunho religioso, mas para essas crianças conhecer Deus. E às vezes consegue estruturar a família através da própria criança, né? Da própria É uma criança. porta, né, de entrada, Exato, né? exato. O esporte é muito bom, a gente sabe É disso, é porque muito assim, bom. uma coisa que precisa ficar clara aqui, aqui no nosso podcast, a gente fala muito de Deus, mas eu não puxo sardinha nem para minha igreja. Exato. Não sei se você já acompanhou Uhum. alguns episódios, você vê, eu não o negócio é Bíblia. Exatamente, Por quê? Bíblia. O que é o nosso conselho aqui? Leia a Bíblia. Uhum. Né? Tem o texto, né, bem famoso. Meu povo Perece por perece falta de por falta de conhecimento. conhecimento. Então, hoje tudo tem um manual, né? Para a gente montar esse cenário todo aqui, né, com esses microfones, tudo tem um manual. Uhum. Aí o Vitor que cuida dessa parte, né? Aí ele fica ali nas configuração e lê o manual, as orientações, né? Você comprou hoje, né? Os carros estão cada vez mais Uhum. tecnológicos, né? Você conseguiu dar aquela prosperada, ganhou uma grana, comprou um carro. Tem um manual lá para você. Uhum. Ah, eu quero comprar um aparelho, tudo tem manual. Uhum. Aí vem o ser humano e acha que pode fazer as coisas de qualquer Sem jeito. manual. Não pode. Tem regra. Uhum. Então, o que é o manual do ser humano? Bíblia. A Bíblia é o manual do ser humano. Exatamente. Porque queira você queira ou queira você não, o ser humano foi criação de Deus. Né? O ser humano não evoluiu do macaco, não evoluiu. Exato. O ser humano é uma criação de Deus. E Deus deixou o manual. Qual é o manual? Bíblia. Então a Bíblia tem orientação para tudo. Tudo que você quer fazer tem orientação. E como é que eu busco isso? Através desse relacionamento com Deus, que você diz, né?
eu tô buscando isso em Deus. Por quê? Porque se Deus falar para você, vai, pode ir, que é sucesso. Exatamente. Eu estou estudando o livro de Josué agora, e aí a gente vê na passagem para o Jordão, Deus dá toda a orientação como que vai fazer, né? Então, a arca vai à frente. E aí você vê que aquele povo, aquela geração obedece e olha para a arca da aliança, para você ver que Deus está no caminho. Você tem que olhar para ele, porque o manual de sucesso está ali. A vitória estava garantida porque Deus é o grande comandante do exército. Então, se você está lutando, se ele é o comandante do exército, você vai ser o instrumento e vai. Mas é igual você falou, é manual. E a Bíblia tem um manual para tudo. Para o seu sucesso, mas coloca Deus no centro. Coloca Deus no centro do seu propósito, do que você tem que fazer e vai. Porque, de fato, outra que eu escutei a pessoa falando, assim, até o Rodrigo Silva falando. Deus não abriu em relação a Moisés, né? Ele não abriu o mar e as pessoas colocaram o pé. Ele mandou, diga ao povo que marche. Colocou o pé, aí que abriu o abriu. mar. Exatamente. Então, você vê que o centro do propósito é Deus. Precisa essa obediência. Então, tá lá na Bíblia. Você vê. Ah, não é um livro. A Bíblia não é um livro de história. Porque se você vê do início ao fim, eu vi um cara falando num podcast também, que ele fala assim, que ele lê a Bíblia de Mateus até Judas. Eu falei, mas você pulou o Apocalipse por quê? Esqueceu o Velho Testamento por quê? Então, para ele, o manual de fé de Mateus é Judas, né? Para mim, é de Gênesis a Apocalipse, né? Mas tudo bem, né? É a visão dele. Mas de ver, ele falou assim, você consegue tudo, tudo. A gente vê que até aquele multimilionário, investidor, eu não sei nem falar o nome dele, Warren Buffett, né? Aham. Ele usa a Bíblia como manual também. Você começa a ver os investidores, ver que toda a questão do investimento de dinheiro, você for ver, tá tratando na Bíblia, te ensina. A Bíblia é manual de É. tudo. Então, assim, quando você começa a ler a Bíblia, você vai ter os seus direcionamentos. Então, por exemplo, hoje você está na igreja X, eu estou na igreja Y. E de acordo com a minha orientação, Deus vai te dar esse caminho. Não sou eu que tenho que dizer, não, não, você tem que ir para a igreja X ou para a igreja Y. Não, não sou eu, não. A partir do momento que você começa a ler as escrituras ali, que você começa a fazer o que a Bíblia orienta, Deus vai falar com você. Vai. E aí vai te dar essa direção. Se é para você ir para cá, se é para você ir para lá, o que é para você fazer, faz isso, faz aquilo outro, corrige isso. Isso aqui tem que ser feito dessa forma. E pronto, sucesso. É bem E pronto, isso mesmo. e simples assim. Não tem muita A dificuldade, receita não. do sucesso é essa, é Deus no centro da nossa vontade. Alcione, acho que vamos encerrar, né? Senão nós ficamos aqui até umas horas, né? Verdade, né? Alcione, foi um prazer ter você aqui, viu? Desejo todo o sucesso do mundo aí para você nessa nova fase da sua vida, né? Que Deus abençoe seus planos, né? Que você possa ter clareza aí do que você tem que fazer. E agradecer você mesmo por poder contribuir aqui com o nosso podcast. Obrigado. Eu que agradeço e sempre lembrando, Deus no centro da nossa vontade. É isso aí, gente. Então, fica aqui mais um episódio. Não esquece aí de curtir, tá? De comentar e envia aí esse episódio aí para aquele seu amigo, para que ele possa também aprender. Beleza? Fui. Fluiu. Sei.